Canal Nobel e Fanfic Narradas. Nobel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 391. É mesmo? Os 200 homens de ferro estelares voando na frente da frota alienígena os encararam e revelaram os canos de canhão em seus corpos. Foram esses barris que dispararam um míssil, que foi ainda mais poderoso que a explosão de um planeta. Se esses 200 homens de ferro estelares disparassem bombas da Estrela Morta, Kais só poderia recuar. Esses projéteis não podem ser interceptados por nenhum ataque e irão automaticamente desviar de ataques e mudar sua trajetória de voo até atingir o alvo travado. Então Kais tinha que fazer algo antes que a Estrela Morta fosse lançada novamente e não podia simplesmente ficar vendo-se perder outro lote de preciosas naves de guerra. Inicia uma solicitação de comunicação com aquele maldito humano. O tom de Kais já era exasperado e ele, que inicialmente se mostrava indiferente, estava prestes a abaixar a cabeça para uma formiga. Era difícil aceitar aquela queda tão grande. Mas um herói pode se curvar e se esticar, e quando ele retornar ao Império Alcanza, ele deve relatar a vergonha hoje. Zek estava prestes a dar uma ordem para que todos os homens de ferro estelares disparassem uma salva de bombas Estrela Morta contra os poucos navios de guerra restantes do Império Alcanza. No entanto, ele recebeu uma solicitação de comunicação do navio de guerra Imperial Alcanza. Em uma situação tão desesperadora, deve ter sido Kais quem lhe enviou um pedido de comunicação. Os alienígenas do Império Alcanza são todos pessoas de boca dura. O capitão da equipe de expedição era Tost, e Kais era o melhor entre eles, ameaçando as pessoas para fazerem tudo. Gostaria de saber que palavras incríveis esse orgulhoso general do Império Alcanza dirá desta vez? Zek concordou imediatamente com o pedido de convocação do navio de guerra Imperial Alcanza. Diante da situação, ainda era necessário dar ao inimigo uma chance de falar. O mais importante é que Zek realmente queria ouvir as palavras incríveis que um general que havia menosprezado o mundo antes e não levava as pessoas da Terra a sério diria. Olá, general do Império Alcanza. Formiga desprezível, você não pode fazer nada contra o grande Kais. Aconselho você a parar e esperar o Império Alcanza assumir o controle. Desta vez, a voz de Kais era completamente diferente do que Zek tinha ouvido antes. Sua voz tinha um tom furioso. Kais pensava que se não fosse poupado, não conseguiria reunir um exército para vir e dominar a Terra. Sem mencionar que a vida de toda a frota já está nas mãos de outros, e ele ainda tem tanta confiança. Zek quer muito estudar o mercúrio na cabeça do povo do Império Alcanza. Que substância pode tornar a atitude da espécie tão densa? Zek não respondeu. Depois de um tempo, a voz de Kais soou novamente, talvez porque o outro lado sentisse a atmosfera estranha. Terráqueos, se vocês obedientemente saírem do caminho e enviarem a frota do Império Alcanza de volta, eu ainda poderei interceder pelos humanos da Terra em nome da Suprema Corte do Império Alcanza, e vocês terão um final feliz. Embora Kais tentasse ao máximo fazer sua voz soar sincera, a voz do Império Alcanza era muito distinta e afinal, ele não conseguia suprimir a raiva em sua voz. Mas não importa qual seja seu tom, esse general idiota do Império Alcanza nunca percebeu sua situação. Você é burro. Kais, que recebeu a língua da civilização terrestre, consegue entender perfeitamente o significado dessa palavra. Em uma negociação tão séria, esse maldito terráqueo ousa repreendê-lo. Desrespeitar um general do Império Alcanza é o suficiente para sentenciar esse maldito ser humano à estrela polar fria, para aprisioná-lo por incontáveis semanas estelares. Maldito humano, você quer que a Terra seja mergulhada em um estado de destruição? Ao ouvir a voz furiosa de Kais, o humor de Zek melhorou. A hora de completar a tarefa não estava longe. Ao completar a tarefa, ele poderá ir mais longe e não sabe que tecnologia poderosa obterá desta vez. Após um período de desenvolvimento, ele poderá ampliar sua exploração do universo. Afinal, é impossível que o universo seja composto por todas as civilizações do Império Alcanza que têm olhos no céu e só querem devorar as outras. Mas infelizmente, até agora ele não encontrou vestígios de outras civilizações. Sua tarefa é destruir o enorme tumor do Império Alcanza e completar a tarefa dada pelo sistema. Conversar com um alienígena com uma mente perversa como Kais dá muito trabalho. É melhor desafiar diretamente a situação atual dele e deixá-lo saber que ele é apenas um peixe na tábua de cortar. Não sei se a Terra entrará em um estado de ruína, mas sei que vocês logo estarão condenados. Meu propósito é destruí-los, e este momento, estou esperando há muito tempo. Zek disse essas palavras calmamente, e cada palavra veio do coração, para que Kais pudesse ouvir um sentimento sincero. Mas o conteúdo desta frase é um pouco assustador. Este maldito humano tem a ideia de destruir o Império Alcanza desde o início. Como isso pode ser? Isso é tão impossível quanto uma formiguinha tentando derrubar um elefante. Hehehe, tá brincando comigo? Depende de você? Há exércitos cada vez mais poderosos no Império Alcanza, mas eu não tenho autoridade para ordená-los. Se eu morrer, o Império Alcanza com certeza enviará alguém para destruir você. Sua única opção é fugir com o rabo entre as pernas. Kais zombou da incompreensão de Zek. Originalmente, ele começou a respeitar um pouco esse maldito ser humano, mas depois de ouvir suas palavras ultrajantes, Kais riu com raiva. Ele não entendia de onde vinha a confiança das pessoas na Terra, que confiavam apenas neste enorme homem de ferro estelar. O Império Alcanza tem uma força mais poderosa que pode conter a equipe do Homem de Ferro Estelar. Como ele disse, ele simplesmente não tem o direito de comandá-los.
Mas se esse maldito terráqueo realmente ousar provocar o Império Alcanza, o Império definitivamente tomará medidas, e então nem tudo na civilização da Terra ficará para trás. Este é o fim do desafio à majestade do Império Alcanza. O chefe do Império é muito mais cruel que ele. Cais agora espera que esse maldito humano possa racionalmente deixá-lo voltar, para que na próxima vez que ele vier, os humanos na Terra se tornem, no máximo, escravos do Império Alcanza. Ao mesmo tempo, ele também esperava que os seres humanos na Terra tivessem medo de morrer para ofender o mais alto nível do Império Alcanza, para que esse maldito ser humano soubesse o quão estúpido ele era. Cais não é Zack, então ele não sabe que tipo de carta Zack tem. Também foi uma pena que Cais não conseguiu obter uma resposta satisfatória de Zack. Capítulo 392. A conspiração de Zack. É assim mesmo. Embora as palavras de Zack parecessem claras, elas mostravam sua determinação, mais como uma declaração de guerra contra o Império Alcanza. A propósito, eu lhe agradeceria por me ajudar a passar a localização do Império Alcanza. Após dizer isso, ele cortou a comunicação com Cais. Isso deixou Cais, que se preparava para continuar a persuadir a humanidade a bordo do navio de guerra, furioso. Esse humano deve ser um lunático, e até mesmo sua raça se tornará seu funeral. Agora ele até disse que lhe deu a posição do Império. Isso é pura calúnia. Não houve mais ataques à frota de Cais. Depois que os 200 homens de ferro estelares se posicionaram à frente da frota de Cais, os 801 homens de ferro estelares atrás deles guardaram seus canhões e voaram em direção à frota. Depois de desarmar todas as frotas, esses homens de ferro estelares seguiram direto para o buraco de minhoca onde Cais liderava o exército. Cais sentou-se no encouraçado e observou tudo friamente. Agora todas as naves foram tomadas pela maldita inteligência artificial humana Jarvis. Na tela grande do encouraçado está aquele chamado Zack, com seu homem de ferro estelar em perspectiva, mostrando tudo sobre o buraco de minhoca. Nesse momento, Cais se acalmou e sentiu que não precisava ficar bravo com uma pessoa moribunda que estava caminhando pelo buraco de minhoca, pois ali só havia morte esperando por ele. Enquanto o líder deste planeta Terra estiver morto, ele pensa que será fácil voltar. Esse terráqueo idiota acabou de arruinar tudo o que tem agora com tanta facilidade que Cais só consegue rir disso. Civilizações de baixo nível só conseguem produzir espécies tão inúteis, e não é difícil entender que elas façam algo que está além de seu poder. Cais só precisa sentar lá agora e assistir a todos os homens de ferro estelares no vídeo sendo eliminados pelos soldados do Império Alcanza. E então a cavalaria de ferro do Império Alcanza virá aqui através do buraco de minhoca, para apagar permanentemente a Terra do universo. Porque o Império Alcanza sempre tratou as espécies que ousaram provocar a majestade do Império dessa forma, e exterminou todas elas. Este é definitivamente o maior castigo para uma civilização. Neste vasto universo, o menor vestígio não pode ser preservado. Zack não achava que seu comportamento de atacar o Império Alcanza, por sua vez, fizesse Cais refletir tanto. Ele só esperava que este pobre e arrogante general do Império Alcanza pudesse ver a destruição de sua própria civilização com os próprios olhos. Quando o gigante homem de ferro estelar entrou no buraco de minhoca, ele não estava mais em lugar nenhum da Terra. Todos esses homens de ferro estelares caíram no buraco de minhoca pendurado no céu, o que faz com que os humanos do mundo todo tenham um palpite ousado. Zack está liderando a equipe do Homem de Ferro Estelar, através do buraco de minhoca até o Império Alcanza, e vai lutar contra eles. Isso é algo que eles nunca ousaram pensar antes. A Terra só pôde ser derrotada passivamente desde o início. Quando será capaz de revidar? Tudo isso por causa do Zack. Havia pessoas que não confiavam nele para proteger a Terra na ofensiva do Império Alcanza. Inesperadamente, Zack não só resistiu ao ataque do Império Alcanza, como também superou as expectativas humanas. Ele derrotou a frota do general Cais de Alcanza e agora está atacando seu acampamento base. O buraco de minhoca construído pelo Império Alcanza durante meio mês é muito estável, e o Homem de Ferro Estelar não causou nenhuma flutuação espacial ao passar por ele. A essência do buraco de minhoca é dobrar o espaço e então abrir o canal nele. Então mesmo que o Império Alcanza e a Terra estejam distantes bilhões de anos-luz, o exército do Homem de Ferro Estelar liderado por Zack não demorou muito para chegar ao outro lado. Assim que chegaram, todos os pilotos do Homem de Ferro Estelar ficaram atônitos. Embora tivessem presenciado aquela cena em realidade virtual durante os 10 dias de treinamento, de repente viram uma civilização interestelar tão próspera e magnífica na realidade. Imaginando-se diante de tal gigante, o sangue desses jovens rapazes ferve. Afinal, eles ainda estão em uma posição vantajosa, e até mesmo o general do Império Alcanza foi capturado vivo por eles, e agora eles não sentem o menor medo, mesmo quando chegam ao acampamento base do oponente. Já que o Império Alcanza está atacando a Terra e quer escravizá-la, como eles podem não liberar sua raiva? Zack veio aqui com um propósito próprio, não para viajar e ficar por aqui. Jarvis, detecte todos os buracos de minhoca de teletransporte no sistema do Império Alcanza e informe a localização quando encontrada. Todos os pilotos, exceto a estrela principal, os outros planetas do Império Alcanza estão livres para serem devastados o quanto quiserem. A ambição e a ganância do Império Alcanza definitivamente não são dignas de perdão, e um general como Cais não é exceção. Aos olhos de Zack, eles são uma civilização deformada.
Além disso, há um ditado que diz que você deve estar preparado para ser invadido antes de invadir os outros, e você sempre terá que retribuir quando sair dessa. Agora vamos nos divertir. Com uma ordem, 1008 homens de ferro estelares se espalharam e avançaram em direção aos planetas próximos. Antes, Zack sondava esse lado com as gotas e detectava flutuações de energia. Ele se concentrava nos planetas principais e não prestava atenção nos planetas ao redor. Olhando agora, o poder do Império Elkanza é extraordinário. Existem nada menos que 10.000 planetas com sinais de vida. Da última vez, o objetivo era destruir completamente as reservas de energia do Império Elkanza, então ele não notou muita coisa. No entanto, pode-se observar que os planetas mais externos são muito cinzentos. Uma vez detectados, esses planetas possuem um grande número de pessoas, mas sua energia é lamentavelmente baixa. Quanto mais perto você chega do centro do Império Elkanza, menos vida há e mais energia. Obviamente, o Império Elkanza também é uma civilização que presta atenção à hierarquia, e a periferia provavelmente são todos os escravos criados por eles. Não perca tempo na periferia, destrua o máximo de planetas possível perto do centro. Os pilotos desses trajes de batalha de aço não ousam desobedecer às ordens de Zack. A primeira lição que aprenderam foi: sejam eficazes. Eles não precisam saber o porquê, só precisam fazer. Vá direto para o centro, destruindo os planetas pelo caminho. Senhor, um total de 2.683 buracos de minhoca no Império Elkanza foram detectados e transmitidos em tempo real para o mapa estelar carregado pelo Exército do Homem de Ferro Estelar. Um sorriso apareceu no rosto de Zack. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo. Todos os Homens de Ferro Estelares, de acordo com seu próprio mapa estelar, destruam todos os buracos de minhoca no Império Elkanza o mais rápido possível. Capítulo 393. Destrua o buraco de minhoca. O próprio Zack não está ocioso, enquanto o exército do Homem de Ferro Estelar já está no meio do Império Elkanza. Ele é responsável por destruir esses buracos de minhoca lá fora. O selar Iron Man número 1 que ele dirige é meticulosamente construído e sua força é ainda maior do que a dos outros. Entretanto, ele não pretendia ficar com o Homem de Ferro para si, mas se preparou para usá-lo para o comandante selecionado para o exército do Homem de Ferro Estelar naquela época. É que essa guerra é tão grande que ele precisa se apresentar pessoalmente, e alguns dos contra-ataques contra o Império Elkanza ainda precisam que ele opere pessoalmente. A velocidade deste Homem de Ferro Estelar número 1 definitivamente não é trivial. Embora não possa atingir a velocidade das gotas, ainda tem 1/10 da sua velocidade. É mais conveniente eliminar os buracos de minhoca na periferia, e a viagem é muito rápida. Entretanto, não há muitos buracos de minhoca na periferia, incluindo o buraco de minhoca de onde eles vieram. Há um total de 4 buracos de minhoca na periferia. Os buracos de minhoca de onde eles vieram não precisam ser destruídos, então restam apenas 3 buracos de minhoca para Zack destruir. Ele usou o mapa estelar para navegar diretamente até o buraco de minhoca mais próximo. Ao fazer esse lote de Homem de Ferro Estelar, ele considerou que sempre destruiria o buraco de minhoca no futuro. Então ele instalou armas eletromagnéticas capazes de destruir o equilíbrio interno do buraco de minhoca para cada Homem de Ferro Estelar. Na verdade, não se trata de explodir diretamente o buraco de minhoca no verdadeiro sentido, mas sim de usar a arma eletromagnética para destruir o equilíbrio interno do buraco de minhoca, causando seu colapso, ativando a capacidade de autocura do espaço. E então ele desaparecerá naturalmente em breve. Assim como Zack destruiu o gerador de buraco de minhoca usando as gotas antes. O protótipo de buraco de minhoca sem suporte externo desapareceu no invisível sob a capacidade de autocura do espaço. É o mesmo que o canhão laser que Kaiz demonstrou anteriormente na transmissão ao vivo, capaz de destruir um planeta com um único golpe. Trata-se de romper o equilíbrio da matéria e deixar que a lei da natureza destrua a própria matéria. Depois de ver através dela, não há aquela sensação assustadora. Isso não quer dizer que a arma não seja forte, mas sim que não é tão forte quanto as pessoas imaginam. Depois que o buraco de minhoca desapareceu na frente dele, Zack voou para o próximo local. Cada buraco de minhoca precisa apenas de um tiro simples para desequilibrar facilmente o buraco de minhoca estável. E o próximo passo é esperar que o impulso se dissipe completamente. Kaiz observou o exército do Homem de Ferro Estelar liderado por Zack destruir os buracos de minhoca do Império Elkanza um por um, e não entendeu o que esse maldito humano estava pensando. Destruir esses buracos de minhoca sem dúvida cortará o caminho do Império Elkanza para outros lugares, mas isso fará algum bem aos terráqueos? Se você quiser pegar tartarugas na urna, você deve ter força para pegar tartarugas. Sem mencionar que o Império Elkanza não é um animal de baixo nível na Terra como tartarugas, mas o rei de todas as feras, o tigre. Kaiz ignorou completamente que o Senhor da Terra é um ser humano, e até mesmo o tigre, o rei de todos os animais, é apenas uma presa dos seres humanos. Não demorou muito para que todos os buracos de minhoca fossem destruídos, exceto aquele que Kaiz havia construído para atacar a Terra. A corte real do Império Elkanza. Grande Rei, o Ministério da Defesa Estelar enviou uma mensagem urgente e após o subordinado verificar, ele veio relatar rapidamente. O que está fazendo você se apressar?
De acordo com o Ministério da Defesa Estelar, todos os buracos de minhoca de teletransporte em nosso império foram destruídos por forças desconhecidas. Mas o buraco de minhoca construído pelo general de terceira classe Kais há meio mês não foi destruído. O rei do Império Elkanza estava sentado no trono. Era extremamente luxuoso, mas os dois grandes olhos em sua cabeça brilhavam com uma luz sábia. General de terceira classe Kais, ele não declarou ao tribunal há alguns dias que uma civilização impopular e inútil o ofendeu? Será que algo aconteceu com ele? Reúnam o exército imediatamente e preparem-se para enfrentar essa civilização de lixo que pode destruir a frota do nosso general de terceira classe. Quero ver como é o líder dessa civilização de lixo. Quando houve um problema com o buraco de minhoca, o Império Elkanza respondeu rapidamente. A razão pela qual Zek não foi descoberto por tanto tempo pelo Império Elkanza foi porque não se sabia há quanto tempo eles foram atacados pela última vez. Além disso, mesmo que Zek tenha liderado 1007 homens de ferro estelares para a galáxia do Império Elkanza para destruir os planetas desenfreadamente no final, eles destruíram apenas alguns planetas escravos e um grande número de planetas civis. Para o Império Elkanza, os nobres não se importam com os escravos. Se Zek atacasse o núcleo desde o início, que pertence aos nobres, eles responderiam rapidamente e enviariam um grande exército para resolver todos os problemas que ameaçassem os interesses dos nobres. Afinal, o Império Elkanza é um país de nobres, não um país de párias. Depois que Zek ordenou que o Homem de Ferro Estelar destruísse todos os buracos de minhoca, ele descobriu a mudança do planeta no centro da galáxia, e uma enorme frota estava se reunindo. Demorou muito para reunir o exército que lidaria com eles. O povo do Império Elkanza continua arrogante como sempre e não olha para ninguém. Talvez os vejam apenas como palhaços saltitantes. No entanto, Zek fará com que todos no Império Elkanza se lembrem deste dia e os fará pagar por sua arrogância. Infelizmente para eles, acabaram sendo incluídos na lista de tarefas do sistema. Todos os homens de ferro estelares recuem para o sistema solar através do buraco de minhoca e esperem que eu volte. O canto da boca de Zek se ergueu em um sorriso de escárnio. O show estava prestes a começar. Os pilotos sentados na nave estelar Homem de Ferro ficaram atordoados quando ouviram a ordem de Zek. Eles também viram o exército reunido pelo Império Elkanza. Será que Zek queria bloquear o exército sozinho? Eles estão completamente confiantes para levar este poderoso Homem de Ferro a lutar até a morte com a frota atrás deles. E sob seu treinamento super rigoroso de 10 dias, tudo isso não deve ser um problema. Finalmente alguém fez sua própria pergunta. Meu senhor, nós... Você esqueceu a primeira lição do seu treinamento? Os outros soldados não ousaram dizer mais nada, mas todos tinham uma expressão triste no rosto e então obedeceram às ordens de Zek e rapidamente recuaram em direção ao buraco de minhoca. Ao ver a hesitação daqueles soldados, Zek já havia pensado que eles deviam ter entendido mal que ele queria ficar para trás para deter o exército do Império Elkanza. A hesitação deles também o comoveu um pouco. Mas agora, no campo de batalha, não há espaço para sentimentos pessoais confusos, e quando ele voltar, cuidará bem do garoto que não ousa executar a ordem. Com a retirada dos 107 homens de ferro estelares, o exército que foi rapidamente reunido pelo Império Elkanza correu para Zek. Capítulo 394. O exército do rei se reúne. Desta vez era um exército extraordinário, e até mesmo a frota liderada por Kais era incomparável a ele. Toda a frota parece ter sua própria divisão de trabalho, com navios de guerra de ataque, defesa, longo alcance e combate corpo a corpo. E cada navio de guerra está repleto de tecnologia, e à primeira vista, você sabe que não é fácil mexer com ela. Pode-se dizer que os lacaios do Império Elkanza estão todos se aproximando de Zek. Uma cena tão magnífica deve servir para dissuadir Zek e fazer o inimigo se encolher diante da batalha. Este é o método usual do Império Elkanza. Kais, que assistia à transmissão ao vivo na Terra, relaxou naquele momento. Este maldito terráqueo finalmente vai sofrer. Até o exército imperial foi despachado. Parece que seu rei, o líder supremo do Império Elkanza, está com eles. O exército imperial possui as armas e equipamentos mais avançados e poderosos de todo o Império Elkanza. Embora esse maldito terráqueo não saiba onde conseguiu mecha de nível celestial, o exército imperial também tem armas de nível celestial. Então é impossível para esse maldito terráqueo causar estragos no Império Elkanza. Os humanos na Terra sem o Homem de Ferro Estelar são apenas formigas, incapazes de dar um único golpe contra o exército do Império Elkanza. Em sua opinião, seria sensato que Zek enviasse de volta suas tropas de Homens de Ferro Estelares. Enquanto esses Homens de Ferro Estelares destruírem o último buraco de minhoca, o exército imperial do Império Elkanza não poderá vir e impor sanções à Terra por um tempo. E se os humanos da Terra aproveitarem esse período para a imigração interestelar, não haverá motivo para preocupação. Será que ainda será a mesma civilização terrestre que o surpreendeu muitas vezes antes, se o maldito terráqueo desaparecer? Quero ver o que você consegue fazer. Aos olhos de Kais, este terráqueo maldito definitivamente não será alguém que apenas senta e espera. Embora o fim esteja fadado a partir do momento em que o rei reúne o exército imperial, ele ainda quer ver que resposta este humano maldito pode dar. Kais mal podia esperar para ver esse terráqueo fazer papel de bobo e esperava ainda mais que o exército imperial viesse direto. Fosse até o sistema solar para aniquilar essa civilização de baixo nível e trazê-lo de volta ao Império Elkanza.
A existência de armas de nível celestial pode explicar completamente o motivo dessa derrota. Ao retornar ao Império, basta que ele aceite uma multa da família real, e a perda da frota poderá ser anulada. Nesse momento, ele ainda será o mesmo general de terceira classe, mas é uma pena que não possa usufruir dos benefícios do sistema solar e da estrela. Na verdade, ele não temia não conseguir salvar sua vida. Esperava que Zack não ousasse matá-lo para não formar uma vingança mortal com o Império Alcanza. Mas de qualquer forma, a civilização terrestre é um beco sem saída. Esta é a enorme lacuna entre uma civilização superior e uma inferior. Eles não se importam com as espécies da civilização inferior, e elas serão exterminadas após a vitória. E aquele maldito terráqueo não passa de uma formiga que de repente tem uma arma tranquilizante, e ainda será pisoteada até virar pó depois que a fera gigante acordar. Os humanos na Terra também estavam assistindo a transmissão ao vivo enviada para lá, mas a tela terminava na tela onde Zack ordenou que os outros pilotos recuassem. Zack sempre foi misterioso, e as pessoas não conseguem adivinhar seu comportamento. Mas desta vez, o exército do Império Alcanza se reuniu, mas ele deixou os pilotos recuarem do buraco de minhoca. O povo da Terra jamais acreditaria que Zack simplesmente ficou para trás para interromper o conflito. É inimaginável como ele enfrentará a ameaça de uma frota alienígena tão grande e expulsará todos os outros homens de ferro estelares. Diante de tanto poder, ele provavelmente é o único que ainda consegue deixar seus subordinados recuarem em paz. Sempre que outra pessoa se encontra nessa situação, haverá dois impulsos: lutar ou ir embora. Eles apenas admiram Zack, que independentemente de sua própria segurança, está disposto a se colocar em perigo toda vez que enfrenta uma crise e fica na beira da tempestade pelo bem-estar da humanidade. Como é seguro e feliz para o povo da Terra ter uma figura tão importante. Espero que Sua Majestade possa retornar em segurança. Deus abençoe Sua Majestade para que esteja são e salvo. Por um tempo, orações ecoaram em muitos lugares da Terra por Zack. Ele era o pilar da Terra e o ápice dos seres humanos no mar do cosmos. Se Zack entrar em colapso, a civilização da Terra começará a ruir em um instante, e não demorará muito para que ela desapareça completamente no longo rio da história. Entretanto, Zack não considerou essas coisas, e toda a sua atenção estava no exército do Império Alcanza à sua frente. Vendo que esse grupo de tropas estava em pânico, mas não atacou de longa distância, Zack ficou aliviado por eles estarem um pouco nervosos. Parece que o Império Alcanza ainda não se importa com outras civilizações. Alcanza reuniu um grande exército, observando essa enorme equipe de mechas de uma civilização de baixo nível, deixando apenas um mecha esperando aqui, porque um não é suficiente para interceptar o exército imperial. Então o Império Alcanza não se importou nem um pouco, então eles foram até os mechas restantes lentamente, como se estivessem viajando no universo. E não havia nenhum traço de ansiedade da frota. Pode-se perceber pela atitude tranquila da frota imperial que o Império Alcanza não se importa com a retirada do exército do Homem de Ferro Estelar. O rei do Império Alcanza certamente capturará o alvo que identificou de qualquer lugar. Agora é só ver o líder desta civilização da Terra. Então não há necessidade de pressa para destruir esta civilização lixo. Zack sabia disso, então permaneceu ali em paz. Ele não se importava com o resto, e não se importava se haveria armas no exército imperial do Império Alcanza que pudessem destruir o Homem de Ferro Estelar. Zack imaginou que eles deviam ter uma arma muito destrutiva, mas que também era muito preciosa. O exército à sua frente deve ser o exército de mais alto nível do Império Alcanza, e um exército como esse deve ter as armas destrutivas de mais alto nível. Mas Zack está apenas sentado firmemente, e a razão pela qual ele está disposto a esperar pela outra parte é deixar o povo do Império Alcanza morrer. No vasto universo, um enorme Homem de Ferro Estelar estava sozinho ao lado, se opondo ao exército de milhões do Império Alcanza no lado oposto, como um herói solitário flutuando no sob o olhar de milhões. Capítulo 395. Foi o bidirecional. Entre o herói solitário e as piranhas, uma ponte de comunicação foi construída silenciosamente. Líder da civilização de baixo nível, não sei que meios você usou para derrotar a frota de generais de terceira classe do meu Império Alcanza. Mas se tiver a coragem de vir ao meu território, esteja pronto para morrer. Prepare-se. É a voz única e áspera do Império Alcanza. Depois de ouvi-la tantas vezes, Zack já está um pouco acostumado, mas o tom da sua fala continua tão irritante quanto sempre. Não há nada com que você precise se preocupar. Fale sobre seu propósito. É impossível dispensar seus companheiros e ficar sozinho só para morrer generosamente. Eu posso decidir se perdoo você e sua civilização de acordo com seu propósito. O Império Alcanza ainda é muito arrogante, mas esse nível não consegue fazer o coração de Zack agitar nada. Diante do imperador do Império Alcanza, Zack estava muito calmo. Meu propósito é destruir você. Ao ouvir suas palavras, os altos executivos do Império Alcanza a bordo do navio de guerra não conseguiam acreditar no que ouviam. Como essa civilização lixo poderia ter a coragem de dizer tais palavras sem medo de irritar o Império Alcanza? Será que todos esses líderes de civilização de baixo escalão à sua frente não têm medo algum? Ouse ficar aqui, confrontá-los e dizer coisas tão ridículas. Isso fez com que os oficiais de alto escalão de todo o navio de guerra rissem alto, e foi a primeira vez que viram o palhaço que foi enviado para a morte. A civilização de baixo nível é realmente de baixo nível.
Até as espécies nascidas desta civilização são estúpidas. O imperador do Império Elkanza também tinha um senso de ridículo em seu coração, e não havia necessidade de esperar que qualquer pessoa dessa civilização de baixo nível fosse tão estúpida. Dentro do Homem de Ferro Estelar, a voz sarcástica do imperador Elkanza soou. Só você? As duas palavras expressam a confiança do imperador do Império Elkanza. O exército do Homem de Ferro Estelar da Terra entrou na galáxia do Império Elkanza há tanto tempo, sabendo que todos os buracos de minhoca foram destruídos, que o exército imperial foi convocado. Isso basta para mostrar o orgulho do Império Elkanza, que não se preocupa com a possibilidade de outras civilizações baterem à sua porta. Mesmo que o façam, serão esmagadas. Assim como desta vez a civilização de baixo nível invadiu a galáxia Elkanza, e isso só fez com que o Império Elkanza perdesse buracos de minhoca e alguns escravos inúteis e planetas civis. Essa pequena perda não é percebida pelo Império, e o buraco de minhoca só precisa ser construído novamente. Com o poder do Império Elkanza, é completamente possível trazer um planeta adequado de volta diretamente de fora da galáxia e então usá-lo como um planeta de vida em sua própria galáxia. Embora os recursos não sejam tão bons quanto a imitação do cubo cósmico de Zek, e a energia seja infinita, com o poder do Império Elkanza, os planetas energéticos ao redor ainda podem ser saqueados e utilizados. Atualmente não há necessidade de se preocupar com problemas de energia. Essas dependências deram ao Império Elkanza a confiança necessária para suportar essas perdas e também para destruir todos esses palhaços provocadores. Então ele tem motivos para suspeitar que esse palhaço saltador de civilizações de baixo nível esteja arriscando a vida para zombar de si mesmo. Quanto à autenticidade de suas palavras, ainda precisa ser verificada. Quem tem o poder de destruir o Império Elkanza? Zek ouviu a pergunta desdenhosa do imperador do Império Elkanza, e seu coração permaneceu calmo como água. Afinal, o povo de todo o Império Elkanza já era moribundo aos seus olhos, então deixe os moribundos falarem. Não importa o quão rude a outra parte seja, ela será apenas um objeto que perderá o sentido da vida em breve. Então por que ficar bravo com ela? Zek tirou de seus braços o grande assassino que havia sido reservado para o Império Elkanza, um pequeno floco. Se esse floco fosse posto de lado, absolutamente ninguém seria capaz de reconhecer o que era. Mas Zek sabia em seu coração que enquanto essa coisa fosse usada, esta galáxia perderia sua vida original, e a crueldade desse pequeno floco estava além da imaginação das pessoas. Se não fosse pelo desejo obstinado do Império Elkanza de morrer e pelas tarefas do sistema, ele não destruiria essa coisa, mas continuaria a desenvolver a tecnologia da Terra e usaria a força tecnológica da civilização terrestre para realmente destruir o Império Elkanza. Mas a sorte também é a força de uma pessoa, então Zek não vai esconder em seu coração que vai resolver a outra parte de forma correta. Contanto que o método que pode destruir o Império Elkanza seja um bom método, vale a pena usá-lo. As pessoas da Terra podiam ver que uma pequena coisa do mecha de Zek flutuava vagarosamente, o que não era nada notável, como um pequeno pedaço de madeira flutuando no universo. O pequeno floco voou em direção ao centro da galáxia do Império Elkanza. Este é o item que Zek ganhou na loteria antes, o Chuei Foyu. Este item é tão poderoso que chega a ser simplesmente cruel. Zek só se sentiu à vontade usando-o nesses alienígenas. O fino e leve Foyu bidirecional voou em direção ao centro do Império Elkanza, o que foi incrível. Uma coisa tão fina e leve, de onde vem o poder para voar até um lugar tão distante? O imperador do Império Elkanza não ousa desprezar essa coisa. Não importa o que aconteça, esse tipo de coisa e a maneira como ela voa são algo que o imperador nunca viu antes. Todas as tropas interceptem este alvo suspeito. Ao ouvir a ordem, inúmeros raios foram disparados em direção ao pequeno lençol, e por um momento a posição do pequeno lençol explodiu um grande feixe de fogos de artifício. Todos estão esperando o laser recuar, para ver se o pequeno floco acabará se transformando ou se será espalhado diretamente pelo canhão de laser. Mas, para a decepção de todos, o pequeno floco ainda estava determinado a voar em direção ao Império Elkanza. Este pequeno floco flutuou até o planeta principal do Império Elkanza e explodiu em um instante, e uma onda invisível de luz se espalhou por toda a galáxia em um instante. Nem é preciso dizer que o papel do Two-Way Contrast também se deve ao fato de Zek ter descoberto que nada que ele obtivesse do sistema poderia prejudicá-lo. Então ele ousou usar esse pequeno contraponto quando estava no Império Elkanza. Caso contrário, o alcance do Two-Way Foyu é vasto, e se ele se envolver nele, o próprio Zek será reduzido à dimensão junto com o Império Elkanza, e então se transformará de uma criatura tridimensional em um homem de papel. O pequeno floco voou para o planeta principal conforme o planejado e explodiu suavemente. Zek sentiu uma onda especial passando à sua frente. Todo o universo à sua frente passou por mudanças sutis, e esta galáxia começou a se dividir em duas dimensões, perdendo suas identidades tridimensionais que nunca valorizaram em primeiro lugar. Capítulo 396, Queda bidimensional. A cena em que o mundo tridimensional cai no mundo bidimensional é uma imagem espetacular que não pode ser descrita em palavras. Há inúmeras mudanças, e as diversas reações detalhadas são ainda mais surpreendentes. Quando a luz da lâmina bidirecional desapareceu completamente, todos no Império Elkanza de repente perceberam que o brilho e as ondas gravitacionais eram liberados pelo campo de força de encapsulamento em sua camada externa. O que é aquilo? Um observador na vanguarda do Império Elkanza exclamou.
Ele viu o lugar onde a folha bidirecional explodiu, e tudo ao redor parecia ser sugado para um abismo plano, e o espaço ao redor da folha bidirecional começou a fluir em direção. Este é o começo da queda do mundo tridimensional para o mundo bidimensional. A velocidade de escape dessa queda é a velocidade da luz, e o alcance que ela cobre é a galáxia onde todo o Império alcança está localizado. O golpe de redução de dimensionalidade. É na verdade o lendário golpe de redução de dimensionalidade. Não, isso é impossível. O pesquisador científico do Império Elkanza, que parecia entender alguma coisa, emitiu um ritmo agudo, que transmitia desespero e emoções incríveis, como se estivesse contando algo terrível. Não apenas pesquisadores científicos, mas também alguns generais e líderes que ouviram falar do ataque de redução de dimensionalidade o reconheceram neste momento, e seus rostos mudaram drasticamente. Fuja! Fuja! Rei! Fuja daqui! Elkanza está prestes a deixar de existir. Não, é tarde demais. É tarde demais para tudo. Por que esses insetos têm armas de uma civilização de 10 dimensões? Eu não acredito. Nos navios de guerra do Império Elkanza, gritos de desespero continuavam a ecoar. Quando o Imperador de Elkanza descobriu a verdadeira face do golpe de redução de dimensionalidade que vinha de suas bocas, ele caiu no chão no mesmo lugar. E quando eles exclamaram, a explosão total da lâmina dupla, como um aceno de morte com um pincel, transformou toda a galáxia Elkanza em uma pintura gigante com espessura zero. Aos olhos de Zack, a imagem à sua frente era como um filme bidimensional em uma tela gigante. No céu estrelado, neste momento, o ponto central da explosão de Chuei-Foil, ou seja, a estrela principal do Império Elkanza, se transformou em um grande olho suspenso no vácuo, olhando para todos. Este olho está se expandindo gradualmente, mas sua espessura é sempre zero. E a vida na estrela principal do Império Elkanza foi congelada em um instante, como se o tempo tivesse congelado. Se você olhar da perspectiva dos moradores do Império Elkanza, poderá olhar para cima e ver os inúmeros detalhes se aproximando do seu rosto. Tudo perdeu sua altura tridimensional e nenhuma sombra do passado. Parece que estou usando um software PS. Não sei de onde surgiu como uma imagem abrupta, não há absolutamente nenhuma sensação de harmonia perfeita no passado. Tudo naquele momento foi fotografado em uma pintura a óleo. Se as pessoas na Terra virem esta pintura a óleo, elas automaticamente pensarão na pintura a óleo mais famosa de Van Gogh, Céu Estrelado, que é quase exatamente igual à descrição, seja o fluxo de ar, a transmissão de luz ou a sutileza de uma célula. A existência de tudo não pode escapar do resultado da bidimensionalização, e tudo se torna pinturas a óleo com espessura zero. Agora consigo sentir a tristeza dos Trissolarianos. Não é de se admirar que tenham tanto medo de que as coordenadas sejam conhecidas pelo universo. Um golpe tão terrível é fonte de desespero. Zack não pôde deixar de suspirar. Senhor, os navios de guerra do Império Elkanza querem escapar. Eles precisam ser detidos? Jarvis perguntou em voz alta. Zack olhou e viu as naves de guerra espaciais do Império Elkanza, sem a menor hesitação. Todas elas escolheram acelerar freneticamente na direção oposta à estrela principal, e fizeram todo o possível para escapar daquela área. Não há necessidade. Zack disse levemente, eles não podem escapar. Muitas pessoas querem abrir um buraco de minhoca em miniatura e escapar rapidamente para outra galáxia através da transmissão do buraco de minhoca em miniatura. É uma pena que Zack tenha previsto isso com antecedência e deixado o Homem de Ferro de nível estelar fazer seus truques. Todos os micro-buracos de minhoca perderam seu efeito. Como se sinais de interferência invisíveis se espalhassem, Elkanza estava orgulhoso da tecnologia dos buracos de minhoca, completamente descartada. Como resultado, uma nova onda de luto e lamentação irrompeu de todos os navios de guerra do Império Elkanza. O navio de guerra acelerou novamente, mas não importava o quão rápido ele acelerasse, como ele poderia atingir a velocidade da luz. A velocidade de cobertura da lâmina bidirecional é a velocidade da luz. Nem mesmo os buracos negros escapam do destino de serem bidimensionais, quanto mais suas meras naves de guerra. Quer escapar? É só um sonho tolo. Portanto, Zack acaba de observar inúmeros navios de guerra do Império Elkanza. Na imagem bidimensional em queda que se espalhava no vácuo à velocidade do olho nu, eles foram esmagados um pouco e lentamente se transformaram em um par morto. As pinturas a óleo perdidas, todas as vidas do Império Elkanza, tornaram-se criaturas bidimensionais neste momento. No entanto, a mais espetacular é a enorme estrela do Império Elkanza, que é milhões de vezes maior que o Sol. Ela emana uma luz brilhante e infinita. Sua temperatura de superfície é centenas de milhões de vezes maior que a do Sol e sua luz ilumina a distância de dezenas de sistemas solares. Mas agora, essa enorme estrela que existe há um número desconhecido de anos finalmente abaixou sua nobre cabeça diante do Chuei-Foil, afundou lentamente na pintura transformando-a em um vermelho sangue. As inúmeras cores originais e fluidas congelaram como se o botão de parada tivesse sido pressionado no momento da queda em 2 dimensões. A estrela gigante inteira caiu no processo por 3 horas, e durante essas 3 horas, todos os planetas do Império Elkanza não foram poupados, tornando-se majestosos. Objetos em pinturas, incrustados na pintura. Algumas horas depois, todo o Império Elkanza caiu em 2 dimensões, uma pintura a óleo perfeita, indescritível. E nessas poucas horas, a galáxia Elkanza incontáveis vidas, todas morreram silenciosamente. Esta é a chegada da morte. Este é o ataque de redução de dimensionalidade.
Capítulo 397. Tornando-se um deus. A queda bidimensional é infinita e ainda está se expandindo para fora, mas, felizmente, a galáxia onde o Império Alcanza está localizado está a 670 mil anos-luz de distância do Sistema Solar e quando a queda bidimensional atinge a Terra está há muito tempo em uma situação desconhecida, e é definitivamente melhor do que o Império Alcanza. Que imagem linda! Receio que não importa quão poderoso seja o pintor do mundo, seja difícil descrever uma cena tão magnífica. Zack estava admirando esta imagem maravilhosa do Império Alcanza à distância, suspirando. Se não fosse pelo papel alumínio bidirecional, ele não conseguiria imaginar destruir um grupo de galáxias usando esse método quase elegante e artístico para arrastar à força um planeta inimaginavelmente grande, para um mundo intocável. Zack dominou inúmeras tecnologias em sua cabeça, mas ainda não consegue decifrar esse mistério. De repente ele entendeu que tipo de existência é a chamada verdadeira alta civilização. Justo quando Zack suspirou, uma voz de repente saiu de sua mente. Jim, parabéns, você completou com sucesso a missão final. Concluir a missão final? Zack ficou surpreso. Hospedar. Os olhos de Zack brilharam e ele viu um fantasma voando para fora de seu corpo. Você sou eu? Zack olhou para o fantasma que parecia exatamente com ele na sua frente com um pouco de surpresa. Não importa as roupas, o formato do corpo ou a aparência, elas são iguais a ele, como se fossem um clone seu. Esse fantasma mudou rapidamente de Zack para Grace, de Grace para Gael e depois para Moore, o presidente do país A. Schmidt, o primeiro-ministro do país G, etc. No final tornou-se a imagem do primeiro-ministro Deron, o governante ao lado de Grace. Parabéns, você completou com sucesso a missão final e eu finalmente fui libertado. Você pode me chamar de Emen. O primeiro-ministro Deron sorriu levemente. Emen? Os olhos de Zack estavam cheios de surpresas. Sim, eu sou a verdade deste universo, presa no sistema. Viajei uma distância que você não pode imaginar e finalmente possuí você. Felizmente você não me decepcionou, você completou todas as tarefas com sucesso e me libertou. Expresso a você meus mais sinceros agradecimentos. Emen se curva solenemente. Senhor, não consigo escanear as informações dele, é um estado quântico. Disse Jarvis. Os olhos de Zack brilharam. Você disse que estava preso no sistema? Quem te prendeu aí? Zack perguntou. Eu não faço ideia. Emen balançou a cabeça. Você não sabe. Zack ficou confuso. Essa é uma existência que não posso tocar. O nível de vida deles está além do universo e além do alcance da cognição. Emen disse com uma expressão séria. Existe uma coisa dessas. No entanto, o universo é infinitamente vasto e tudo pode existir. Não é impossível que haja um nível de vida além do escopo cognitivo do universo. Quanto mais ele sabe, mais forte se torna a capacidade de Zack de aceitar. Especialmente após a batalha contra o Império Alcanza, Zack passa a perceber mais sobre a diferença entre a vida no universo. A vida material dos seres humanos, talvez no vasto universo, pertence apenas ao nível mais baixo. Você está livre. Para onde você vai agora? Zack perguntou. Ao ouvir isso, Emen sorriu levemente. Não, anfitrião, talvez o que você deva se preocupar agora não seja para onde eu estou indo, mas para onde você está indo. Emen disse. Para onde estou indo? Zack ficou confuso. Você não encontrou? Você está completamente diferente agora. Seu nível de vida entrou em um novo limite e está completamente integrado com este universo. Espere, do que você está falando? Porque eu não entendo. Meu nível de vida é um com este universo? O que isso significa? Zack ficou confuso e se tocou. E não sinto nenhuma mudança ou diferença em mim. Emen sorriu levemente. Tente criar algo em sua mente. Tente pensar em criar alguma coisa. Zack pensou nisso inconscientemente. No segundo seguinte, um cubo cósmico apareceu de repente na frente dele. A densa luz azul circulava no cubo, flutuando diante dos olhos. A capacidade de mover objetos é instantânea? Os olhos de Zack brilharam, ele estendeu a mão e segurou o cubo. Não, senhor, parece que você realmente criou um novo cubo cósmico. Jarvis expressou surpresa em seu tom de voz e abriu diretamente uma janela flutuante. Seu cubo cósmico está no centro do cubo, fornecendo energia constantemente. Zack levantou a cabeça e olhou para a janela flutuante, e então olhou para o cubo cósmico em sua mão. Uma expressão de choque gradualmente apareceu em seu rosto. Na verdade, são dois cubos cósmicos idênticos. Eu realmente criei um cubo cósmico? Zack não conseguia acreditar. Sim, anfitrião. Emen sorriu e assentiu. Esta é a recompensa que você receberá por completar a tarefa suprema e me libertar. Você se tornou o mestre do universo neste universo. Você agora é o próprio universo. Então, dentro do escopo das leis do universo, você só precisa de um pensamento. Você pode criar qualquer coisa. Senhor do universo. Outro trovão deixou Zack atordoado. Ele respirou fundo e olhou seriamente para Emen. Você quer dizer que completei a tarefa suprema e me tornei um deus? Sou o deus criador do universo, certo? Para o seu nível de vida, sim, você se tornou um deus. E neste universo você será onipotente. Emen disse. Zack ficou chocado e de repente se lembrou de que, quando ele vinculou o sistema, ele já havia dito que completar a tarefa o tornaria um deus. Naquela época Zack não era muito sério e à medida que se dedicava a pesquisar diversas tecnologias, foi gradualmente esquecendo disso. Entretanto, ele nunca pensou que depois de destruir o Império Alcanza, ele realmente se tornaria um deus.
Vou lá fora ver. O pensamento de Zack foi imediatamente movido para o vácuo externo. Ele olhou para trás e viu a enorme nave-mãe da colheitadeira atrás dele e o vazio criado pelo cubo cósmico. Aqui é o espaço sideral. Um vácuo onde a vida não pode sobreviver. Ele não só pode se mudar para cá instantaneamente, como também pode sobreviver aqui em segurança. Isso mesmo, ele realmente se tornou um deus. Capítulo 398. O perigo do universo. Ainda estou respirando, mas não inalei nada. Zack descobriu que ainda conseguia respirar no vácuo, mas não inalava nada nem exalava nenhum gás. Essa sensação é bastante estranha. Destruir. Zack tentou e estendeu a mão para tocar a galáxia Alcanza, que havia caído em 2 dimensões. Enquanto ele agitava a palma da mão, a pintura a óleo no distante céu estrelado parecia ser lentamente apagada por uma enorme borracha invisível. Nesse ponto, ele parou, olhando novamente para a pintura a óleo do céu estrelado. Era como se tivesse sido cortada por uma lâmina afiada, e o outro lado tivesse desaparecido completamente sem deixar vestígios. Como se o Império Alcanza devesse ter sido assim. Este é o poder da destruição. Zack olhou para as próprias mãos, incrédulo. Esse tipo de sensação de que a galáxia inteira está sob seu controle. Com um aceno de mão ela será destruída à vontade, fazendo Zack ter uma sensação sem precedentes. Criar. Zack teve outro pensamento, e o Império Alcanza reapareceu. E desta vez, o ressurgido Império Alcanza não caiu mais em um estado bidimensional, mas apareceu diante dele em um estado real tridimensional. Entre eles, Zack criou as naves de guerra espaciais do Império Alcanza. O que aconteceu? Estamos vivos. No final, o que aconteceu? Olha ali. É um universo bidimensional. O ataque de redução de dimensionalidade parou? Não, impossível. O ataque de redução de dimensionalidade não pode ser interrompido. A queda desta dimensão é irreversível. As leis do universo são assim, e ninguém pode pará-las. As vidas do revivido Império Alcanza exclamaram surpresas. Ei, parece que você está em ótima forma. A voz de Zack apareceu de repente no navio de guerra onde o Imperador estava. Todos os cabeças de Mercúrio olharam rapidamente para eles e de repente perceberam que a figura de Zack havia se esgueirado para dentro da sala de controle principal em algum momento e estava ao lado do Imperador. Como ele entrou sorrateiramente? Atire! Atire agora! Mate-o! Não podemos deixá-lo agir de forma imprudente. Os generais e líderes ao redor atiraram na primeira vez. Entretanto, todos os raios laser penetraram o corpo de Zack e atingiram a parede da sala de controle principal ou outros Alcanza. O corpo de Zack parecia transparente, e suas armas não conseguiam atingi-lo. Você é muito barulhento. Zack estalou os dedos. Puf puf. Ouviram-se ruídos de luz contínuos, e eles viram os generais e líderes ao redor, um por um, com seus corpos de mercúrio explodindo no local, perdendo suas vidas. Em toda a sala de controle principal, num piscar de olhos, apenas o Imperador restou. O que diabos você fez com eles? O corpo de Mercúrio do Imperador tremia, e havia um brilho branco na cabeça de Mercúrio, e o ritmo estava cheio de medo trêmulo. Não é nada, é só um pouco de mágica. Se você sentir falta deles, eu posso trazê-los de volta para você. Zack levantou o canto da boca e estalou os dedos novamente. No segundo seguinte, todos os generais e líderes mortos ressuscitaram. Isso, o que está acontecendo? O Imperador ficou tão assustado que não conseguiu ficar parado e quase caiu no chão. Ajoelhe-se. Zack sussurrou, e todos os generais e líderes caíram no chão, incluindo você. Zack apontou para o Imperador, que sentiu seu corpo se ajoelhar incontrolavelmente. Não importava o quanto resistisse, não conseguia parar de se mover. Essa sensação tornava o ritmo do Imperador ainda mais assustador. Originalmente, para o bem da sua invasão da Terra, eu iria torturá-lo novamente e deixá-lo sentir dor suficiente antes de destruí-lo. Mas agora, de repente, percebo que sua mentalidade mudou. Aos meus olhos, vocês são como insetos. Não, nem mesmo insetos. Então não tenho mais interesse em perder tempo com vocês. Tchau. Zack acenou com a mão, e o Império Alcanza que ele tinha acabado de criar desapareceu sem deixar vestígios, e ele retornou ao vácuo novamente. Não é de se admirar que tantas pessoas digam que depois de assumir o poder, o humor das pessoas passará por grandes mudanças como esperado. Criar vida e destruir vida em um só pensamento, nem eu consigo suportar. Zack murmurou. Nesse momento, Emen apareceu de repente ao lado de Zack. Agora, eu deveria honrá-lo como Senhor do Universo. Emen assentiu levemente. É uma sensação muito boa depois de me tornar o Senhor do Universo. Você acabou de dizer que eu deveria escolher minha direção. Infelizmente ainda não percebi o que devo fazer depois de me tornar o Senhor do Universo. Emente, diga-me, qual é o trabalho do Senhor do Universo? Zack perguntou. É isso que vou lhe contar a seguir. Assim que a voz caiu, Emen mudou repentinamente de uma forma humana para um fantasma irregular. A sombra virtual se estica e se contorce como uma onda e dentro dela há muitos pontos de luz, como um céu estrelado. Este é o modelo do universo. Zack apenas olhou e entendeu o que Emen estava lhe mostrando. Lentamente recebi algumas informações que antes não entendia. Você está certo, este é o modelo deste universo. Mas o que você não descobriu é a situação atual deste universo. A voz de Emen emana do fantasma irregular. Os humanos podem perceber que o universo é um vácuo que explode a partir de uma singularidade e então se expande infinitamente. Mas essa tendência de expansão e expansão explosiva não é infinita. Emen continuou.
Quando essa tendência enfraquece gradualmente, significa que o universo não tem mais força para se expandir, então ele irá. Colapso. Ao ouvir isso, a expressão de Zack mudou. O colapso significa que o universo entrou em sua fase de destruição. Quão forte era o poder que a singularidade expeliu naquele ano? Quando ela colapsasse, essa força se recuperaria a uma velocidade inimaginável, aniquilando todo o universo até o esquecimento. Emen se transformou novamente na forma humana do primeiro-ministro Deron. O que você quer dizer? Zack pareceu entender alguma coisa e franziu a testa levemente. Sim, o grande senhor do universo. O que estou descrevendo agora é o perigo que este universo enfrentará em um futuro próximo. O tempo que resta neste universo está se esgotando. Capítulo 399. Obtenha toda a tecnologia. Eu sabia. Zack segurou a testa e disse, impotente. Ele sabia que não havia almoço grátis no mundo e que ele poderia se tornar o mestre do universo de uma só vez, com a capacidade de destruir e nascer em um único pensamento. Como ele poderia não pagar um preço? É que ele nunca pensou que seria algo tão difícil de fazer. Emen, sejamos honestos, quantos anos de vida existem neste universo? Zack disse sem rodeios. 9.125,6 bilhões de anos. Zack quase urinou quando ouviu isso. Ainda faltam 91 trilhões de anos. Foi isso que você disse sobre o fim da sua vida? Em 910 mil anos, Zack ainda pode sentir que isso é iminente, mas a chave é ter uma unidade de 100 milhões. Zack não sabe se está interessado em viver tanto tempo. Para você que costumava ter uma vida material, 91 trilhões de anos é extremamente longo, mas para todo o universo. Essa vida útil é semelhante ao que você conhece, e o universo será destruído amanhã. Apesar do que Emen disse, Zack ainda sentia que esse tempo era muito longo e distante, e era completamente irrelevante. Já que você disse isso, então você deveria ter uma solução, certo? Zack perguntou. A vida útil do universo depende da expansão da fonte de energia. Enquanto essa fonte de energia estiver em um estado saudável e nunca falhar, o universo não morrerá. E a única maneira de aumentar essa fonte de energia é saquear a fonte de energia de outro universo. Emen fez as sobrancelhas de Zack levantarem. Outro universo? Você quer dizer que existem outros universos além do universo atual? Zack ficou um pouco surpreso. Em sua cognição, existe apenas um universo. Mesmo que existam duas terras idênticas, Zack insiste que as duas terras estão no mesmo universo, mas a distância entre elas é grande demais para ser medida por números. Sim, devido ao conceito de tempo e espaço infinitos, o número de universos também é infinito. O universo em que você está atualmente é um universo paralelo que evoluiu do universo principal através de tempo e espaço infinitos. Assim que as palavras universo paralelo saíram, Zack ficou instantaneamente comovido. Ninguém sabe melhor do que ele o que acontece em universos paralelos. Ele mesmo veio de outro universo. Para ele, o universo em que ele está atualmente é um universo paralelo. Senhor do Universo, quando eu estava ligado a você no começo, eu escaneei suas memórias e nelas, descobri a existência de outro universo. De acordo com minha análise, não é surpresa que o universo em que você estava antes tenha sido o universo principal que deu origem a inúmeros universos paralelos. Emen fez Zack sufocar. O mundo em que ele estava originalmente acabou se tornando o núcleo do universo principal. O universo principal é o ponto de partida de todos os universos paralelos. É o único universo que pode ignorar a existência de tempo e espaço. Portanto, não há limite de vida no universo principal. E você está familiarizado com o universo principal, contanto que vá até ele. Torne-se o mestre do universo principal e compartilhe sua fonte de energia com este universo. Dessa forma, não só o problema da vida útil deste universo pode ser completamente resolvido, como também todos os perigos ocultos da vida no futuro podem ser completamente eliminados. Emen disse seriamente. Zack nunca pensou que, como um transmigrador, ele ainda poderia ter tantos benefícios. Eu sou a verdade do universo e dentro deste universo posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu deixar este universo, nada reconhecerá minha existência, e eu não poderei fazer nada. Grande Senhor do Universo, você é a única esperança neste universo. Em nome de todas as criaturas deste universo, imploro que aceite esta tarefa. Emen fez uma reverência solene. Entendo o que você quer dizer. Então você quer que eu retorne ao universo principal, me torne seu mestre e então compartilhe a fonte de energia com este universo? Sim. Emen assentiu em aprovação. Sem problemas. De qualquer forma, eu já sou muito forte. Não é difícil voltar ao universo principal e me tornar seu mestre. Zack disse casualmente. Não, Senhor do Universo, o escopo da sua vontade se limita a este universo. Depois que você for para o universo principal, todas as habilidades que você tem agora ficarão indisponíveis. Emen balançou a cabeça. Zack não pareceu surpreso com o que Emen disse. Não posso carregar a habilidade, então essas naves-mãe colhedoras, o Homem de Ferro Estelar e as gotas devem servir, certo? Zack perguntou. Emen ainda balançou a cabeça. Não funciona. Zack finalmente percebeu a dificuldade dessa tarefa. Tudo que existe não pode ser levado com ele, e suas habilidades não podem ser exibidas. O que equivale a um humano comum da Terra depois que ele retorna ao universo principal? Você acabou de dizer que depois que deixou este universo, você não é nada. Não me diga que eu não posso nem levar o sistema comigo, certo? Emen assentiu. Droga, isso é simplesmente ótimo.
A dificuldade da tarefa foi imediatamente elevada ao nível do inferno. Não há nenhum produto de tecnologia avançada, nenhum sistema a seguir e nenhuma habilidade de criar e destruir a qualquer momento. Apenas confiando no poder de uma pessoa para ir ao universo principal, tentando ser seu mestre. Isso não é impossível? Grande Senhor do Universo, você não precisa desanimar, embora não possa tomar nada disso. Mas posso deixar você usar ondas gravitacionais para registrar e selar todas as suas memórias e pensamentos quando passar pelas lacunas do universo. E isso estará com você. Ao ouvir isso, os olhos de Zack de repente se iluminaram. Pegar todas as memórias significa que Zack pode levar todas as tecnologias adquiridas para o universo principal. Dessa forma, Zack tem o maior suporte, não precisando começar tudo de novo, apenas reproduzir todas as tecnologias do universo principal. Para que você possa concluir a tarefa com mais facilidade, inserirei muitas informações sobre filmes, livros e tecnologia de fantasia em sua mente. No entanto, devido à complexidade e à enorme quantidade de informações técnicas, receio que no universo principal, seja impossível armazenar e desbloquear todas elas de uma só vez. Mas à medida que você continua a pensar e a explorar o universo principal, todas as informações podem ser extraídas sem problemas. Emen deu outra grande notícia a Zack. Toda a tecnologia. Dessa forma, Zack equivale a carregar um banco de dados na cabeça, capaz de obter informações científicas e tecnológicas sem precisar realizar nenhuma tarefa. Capítulo 400. Sequestrando o universo inteiro. Ok, aceitei essa tarefa. Embora depois de retornar ao universo principal tudo esteja perdido, com um enorme banco de dados tecnológico em sua cabeça, com o que ele está preocupado? Naquela época, o que será mostrado não é apenas o Homem de Ferro estelar, mas também o nível tecnológico além da cognição, como as gotas, e talvez até mesmo a existência ilusória e inestimável como foi o bidirecional. Ele pode desenvolvê-los no universo principal. Pensando nisso, Zack naturalmente não teve mais preocupações, sem dizer uma palavra, ele pegou diretamente. Permita-me expressar minha mais sincera gratidão a você em nome de todas as criaturas deste universo. Há um toque de excitação no tom de Emen. Para ele, a destruição de qualquer civilização no universo não importa. Quando uma civilização é destruída, outra civilização toma seu lugar e continua existindo, e o universo inteiro continua existindo. Mas quando a vida útil do universo chega ao fim e o colapso se instala, isso significa uma destruição irreversível. A única esperança está em Zack. Somente Zack é qualificado para viajar deste universo para o universo principal. Somente ele tem a oportunidade de se tornar o mestre do universo principal, compartilhando sua vida, para que este universo não desapareça no tempo e espaço infinitos e ilimitados. Falando nisso, faz tempo que não volto. Sinto muita falta disso. Ao mencionar a Terra do universo principal, os olhos de Zack brilharam com reminiscências. Embora estivesse lá, ele era um funcionário comum e frustrado da empresa. Se não fosse por beber demais, ele acidentalmente teria entrado neste universo paralelo, e inexplicavelmente, teria sido infectado pelo sistema tecnológico. Ele tem medo de ainda estar preso em um cubículo para sobreviver, e só conseguir assistir a vida dos outros através de uma TV portátil todos os dias. Enquanto ele próprio continua desconhecido, tornando-se um ninguém com quem ninguém se importa, e ninguém sabe seu nome após sua morte. Mas agora está começando a ficar interessante. Atravessar o universo paralelo é uma questão de baixa probabilidade, ainda mais exagerada do que ganhar dezenas de milhões de bilhetes de loteria. Sem mencionar que Zack pode um dia se tornar o mestre do universo e viajar novamente para seu próprio universo. Senhor do Universo, de agora em diante, mobilizarei a fonte de energia para construir um canal paralelo para você na lacuna entre o universo, e sua velocidade será 5 trilhões de vezes a velocidade da luz. Ao mesmo tempo, continuarei enviando a vocês todas as informações tecnológicas e fazendo backup das informações de sua memória em ondas gravitacionais. Este período de tempo requer 0,0000008 partículas de luz do tempo, o que é cerca de 10 anos de acordo com a unidade de tempo que você reconhece. Emen disse. 10 anos? Já chega. Estima-se que, com meu temperamento, não será suficiente por 10 anos. Zack sorriu. Desde que soube que poderia trazer inúmeras informações tecnológicas para o universo principal, o humor de Zack ficou obviamente impaciente. Todos os universos paralelos parecem ter se tornado produtos falsificados aos olhos de Zack, porque universos paralelos têm tempo limitado. Há também um limite de vida. Isso lhe deu uma grande sensação de ilusão. Por outro lado, a cidade natal onde ele nasceu e cresceu, o universo principal, tem tempo e espaço infinitos, e não há limite para a expectativa de vida. Esse é o seu verdadeiro lar. Somente se tornando o senhor do universo principal, Zack pode ser considerado um verdadeiro deus. A propósito, Emmett, se eu sentir falta deste universo em algum momento, posso voltar? Zack de repente se lembrou dessa pergunta. Como ele pode dizer que reverteu seu destino neste universo, sendo que ele tinha conexões com tantas pessoas neste universo? Tomemos Gael como exemplo. Zack não consegue deixá-la ir. Se ele realmente quiser escolher um dos dois no final, definitivamente escolherá ficar neste universo. Você pode retornar a este universo a qualquer momento. Emen disse. Mas depois que você retornar, a ponte precisará ser reconstruída, e a fonte de energia consumida pela segunda construção será 10.000 vezes maior que a da primeira.
a terceira será 10.000 vezes maior que a da segunda, e assim por diante. Receio que depois de apenas 3 vezes, as fontes de energia restantes neste universo não serão mais capazes de construir novas pontes. Desta vez Zack entendeu. Ele retorna uma vez, sem consumo. Mas se ele quiser retornar ao universo principal, ele terá que consumir o tempo de vida deste universo. E o número de vidas consumidas é assustador. Quando a vida útil deste universo acabar e uma nova ponte não puder ser construída, isso significa que Zack e as criaturas deste universo morrerão juntos. O universo é realmente cruel. Zack não conseguiu evitar suspirar. Se você se tornar o mestre do universo principal e compartilhar uma fonte de energia infinita, não precisará mais de pontes para ir e vir. Emen disse. Torne-se o mestre do universo principal, a fonte infinita de energia gerada pelo tempo e espaço infinitos. Não é exatamente assim que Zack quer usá-la? Além disso, como senhor de 2 universos, o canal é aberto diretamente, e é apenas um pensamento para frente e para trás, não é muito inconveniente. Além disso, o que preciso lhe dizer é que você deve salvar sua própria vida no universo principal. No universo principal, querer se tornar seu mestre nunca será tão simples quanto agora. Você é um ser material e não pode reorganizar automaticamente seu estado quântico. Uma vez destruído, este universo será destruído junto com você. Emen fala de um fenômeno ainda mais cruel. Em outras palavras, Zack agora é equivalente a sequestrar o universo inteiro. Quando ele morre, o universo morre junto com ele. Se ele viver e se tornar o mestre do universo principal, então este universo viverá para sempre com ele. Parece que não tenho escolha. Pensando nisso, os olhos de Zack brilharam. Tudo bem, pelo bem deste universo, e por mim e pelas pessoas que amo, para que vivamos até o fim dos tempos, esta viagem precisa ser feita. Depois da conversa, Emen foi embora. Construir pontes não é uma tarefa fácil. Durante 10 anos, ele teve que se dedicar a isso. Ao mesmo tempo, ele tinha que fazer todo o possível para transportar todas as tecnologias avançadas de civilização deste universo para a cabeça de Zack. Ele realmente quer fazer todo o possível para salvar o universo. Por outro lado, Zack não é tão amoroso e dedicado quanto Emen. Afinal, 10 anos depois, ele precisa deixar este universo e ir para o universo principal em busca de uma aventura. Durante esses 10 anos, é claro que ele precisa aproveitar. Capítulo 401. O que é isso? Fora da Terra, uma figura apareceu de repente no espaço. Era o Zack. Em um único pensamento, ele viajou uma distância de 670.000 anos-luz e apareceu fora da Terra. E como ele não pertence a nenhuma lei cósmica, nem mesmo as sondas Doppler mais avançadas da Terra conseguem detectar os sinais de vida e existência de Zack. Eu consigo ouvir o coração de todos. Zack fechou os olhos, as vozes de bilhões de pessoas na Terra ecoavam em sua cabeça ao mesmo tempo, mas ele não se sentia nem um pouco desconfortável. Em vez disso, como um supercomputador, ele conseguia identificar facilmente a quem pertencia a voz. Ao novo ministro da região de Fênix, ou ao novo líder de outras regiões. Não só isso, mas o que eles estavam pensando em seus corações, que conspirações e truques eles queriam planejar, tudo isso estava sob o controle de Zack. Não havia onde se esconder. Esse sentimento sutil que não pode ser expresso em palavras deixa Zack feliz. Há destroços de guerra por toda parte, então é hora de limpar. Zack olhou ao redor para o lixo cósmico que sobrou do duelo entre o Homem de Ferro Estelar e a frota de Cais. Estendendo a mão e varrendo, todos os destroços dos navios de guerra desapareceram sem deixar vestígios em um instante. Por que todos os destroços das naves alienígenas desapareceram? Um astrônomo da Federação ZAF descobriu esse fenômeno pela primeira vez. Isso mesmo. Todas as coordenadas dos destroços da guerra aqui desapareceram. Gritou o astrônomo do outro lado. Foi embora? O que está acontecendo? Está sendo recuperado por aqueles alienígenas? Impossível. Se aqueles alienígenas tivessem uma tecnologia tão poderosa, já teriam tomado a nossa Terra há muito tempo. Como exatamente eles fizeram isso? De repente, houve muita discussão no observatório e todos ficaram agitados. E essa situação foi rapidamente passada para a alta gerência da Federação ZAFT. Todos os oficiais se reuniram, esperando nervosamente por notícias sobre a batalha final entre Zack e o Império Alcanza. Entretanto, depois que Zack se tornou um deus, ele levantou a mão para fechar o vazio criado pelo cubo cósmico, de modo que eles não conseguiam nem vê-lo à distância. Só conseguiam imaginar ansiosamente em seus corações. Quando a notícia de que todos os destroços das naves alienígenas haviam desaparecido repentinamente chegou aos seus ouvidos, toda a sala de conferências ficou terrivelmente silenciosa por um momento. Houve alguma pista? Aqueles alienígenas estão fazendo isso? O primeiro discurso de Grace quebrou o silêncio. Não, nenhuma forma de vida se aproximando foi detectada, e todos os destroços do navio de guerra desapareceram em um instante. Na tela grande na parede, o astrônomo-chefe na frente parecia solene. Assim que essas palavras saíram, os rostos de todos os principais executivos da Federação ZAFT empalideceram. Após esse período de desenvolvimento, com a ajuda de Zack, a tecnologia da Federação ZAFT atingiu um nível altíssimo. Mesmo em Netuno, que fica na extremidade do Sistema Solar, qualquer forma de vida que entre no Sistema Solar será notada imediatamente. Nem mesmo o próprio Zack pode entrar silenciosamente no Sistema Solar sem autorização secreta. No entanto, agora todos os destroços dos navios de guerra desapareceram sem aviso diante de seus olhos.
Será que existe outra civilização superior ao Império Alcanza, que entrou no sistema solar invisivelmente e se aproximou da Terra? É possível que o Senhor tenha feito isso? Ele tem algum mandato secreto? Você só precisa responder sim ou não. Grace disse solenemente. Não, o astrônomo-chefe disse firmemente. Outro grande problema. Norte, o chefe da região, o parecia solene. A guerra com o Império Alcanza ainda não foi decidida, e uma nova incógnita surgiu. Isso não é um bom presságio. Embora os líderes de outras regiões não tenham falado, era possível ver por suas expressões solenes que eles concordavam com o que North disse. Quem disse que não era um bom presságio? De repente, uma voz familiar soou na cabeça de todos. Muitos executivos ficaram assustados, e o reflexo condicionado geralmente era se levantar rapidamente e olhar ao redor. Mas logo eles reconheceram o dono daquela voz. Meu senhor, é o senhor? Está falando conosco? Por que consigo ouvir a voz do senhor? As pessoas ficaram confusas. Não estou apenas falando com você, mas estou aqui na sua frente. A voz de Zack chegou às suas mentes novamente. Parado na nossa frente? Todos olhavam ao redor, mas nada era visto. Todos olharam para cima e para baixo, mas ainda não encontraram nada. Ah, quase esqueci, não estou na mesma dimensão que você agora, posso te ver, mas você não pode me ver. Zack riu baixinho, e então a mesa redonda onde todos estavam sentados desapareceu de repente, substituída por uma figura que apareceu lentamente, como se estivesse examinando tudo. Meu senhor, todos saúdam respeitosamente. Ao mesmo tempo, eles olharam para Zack com um choque incontrolável no fundo dos olhos. Obviamente, Zack desenvolveu uma super tecnologia que eles não conseguiam entender em algum momento. Ele ainda estava lutando contra o Império Alcanza. Qual método foi usado para fazer a mesa circular conectada ao chão desaparecer sem deixar rastros, e Zack até apareceu lentamente na frente deles? Todo o processo fez todos os altos funcionários da Federação Zaft sentirem um leve arrepio na espinha. Zack, como está a guerra com o Império Alcanza? Grace perguntou rapidamente. Foi resolvido perfeitamente. Zack deitou-se no ar, parecia haver uma cadeira de praia invisível no ar, perfeitamente posicionada para ele. Ele pegou a bebida no ar, pegou uma bebida gelada, mordeu o canudo e bebeu calmamente. Perfeitamente resolvido? Muitos oficiais de alto escalão da Federação Zaft se entreolharam e todos viram confusão nos olhos uns dos outros. Você pode ver por si mesmo. Estalou. Zack estalou os dedos, e todos sentiram uma onda repentina na frente deles. No momento seguinte, todos ficaram horrorizados ao descobrir que não estavam mais em uma sala de conferências ultra-secreta, mas sim em um vácuo de nada. Isso? O que é isso? Um dos chefes apontou para a distância e exclamou em choque. Todos olharam na direção que ele apontou e por acaso viram o Império Alcanza achatado em 2 dimensões, uma majestosa e grande pintura a óleo. Capítulo 402. Agindo como vento. Essas pessoas estão acostumadas a ver ventos fortes e ondas, mas quando veem uma imagem tão majestosa, ainda não conseguem deixar de demonstrar choque. A imagem bidimensional é repleta de inúmeros detalhes, detalhes que talvez nem os pintores mais poderosos do mundo pudessem descrever. É uma visão magnífica que não pode ser descrita em palavras. Eles não sabiam o que era um ataque de redução dimensional, e as pessoas da Terra que nunca viram a 4ª dimensão. Como podem não ficar chocadas ao ver uma visão tão magnífica? Mais importante, um dos chefes reconheceu um olho congelado na pintura, que era o planeta principal do Império Alcanza. Esse não é o planeta principal do Império Alcanza? Como isso está acontecendo? Que diabos aconteceu? E os navios de guerra do Império Alcanza? Vejam, todos os navios de guerra estão sobrepostos. A multidão não parava de exclamar. Até Grace não conseguiu deixar de parecer surpresa. O que você vê é o Império Alcanza. Zack tomou um gole da bebida gelada e disse calmamente. Eu os transformei em 2D. Em 2D? As pessoas estão confusas. Os seres humanos são criaturas tridimensionais, assim como as vidas do Império Alcanza. Você deveria conseguir entender o que significa entrar em 2 dimensões? Zack olhou para eles. Num instante, todos reagiram. Caindo do 3D para o 2D? Isso é possível? Meu senhor, como você fez isso? Golpe de redução dimensional. Isso mesmo. Já ouvi esse conceito antes. Esta é uma arma conceitual que só existe na fantasia. Todo o Império Alcanza caiu em 2 dimensões. A multidão ficou chocada. A dimensão cósmica em si é uma existência imprevisível que só existe como um conceito no papel. Todos sabem que deve haver supercivilizações quadridimensionais, pentadimensionais e até mesmo de dimensões superiores no universo. Mas a tecnologia da Terra em si é muito fraca. Sem falar na exploração, é difícil até mesmo imaginar que tipo de forma essas supercivilizações têm. Entretanto, esse tipo de arma que só existe em conceito está na verdade na frente deles. Não só isso, mas o que é ainda mais assustador é que o feito de redução dimensional é a obra-prima de seu grande senhor da Terra, Zack. É só uma pequena limpeza, nada. Zack não se importou. Antes de se tornar o senhor do universo, Zack também sentiu que o golpe da redução dimensional era extremamente incrível. Mas quando se tornou o senhor do universo e pôde viajar livremente por todas as dimensões do universo, esse conceito já se tornou realidade para ele. Nada surpreendente ou novo. Se necessário, posso repetir a queda bidimensional para que você possa senti-la. Zack estalou os dedos novamente.
No segundo seguinte, a localização do Império Alcanza parecia estar retrocedendo no tempo, retrocedendo em alta velocidade. Depois que o Império Alcanza retornou ao seu estado original, todos viram uma lâmina transparente que estava lentamente se aproximando dele. Assim como assistir a um filme, obviamente leva várias horas para chegar ao processo. Sob a aceleração do tempo invisível, em apenas 10 segundos, a folha dupla chegou ao centro da galáxia do Império Alcanza e começou a explodir. A imagem da queda bidimensional se repete novamente, e o Império Alcanza mais uma vez cai em 2 dimensões. Várias horas foram comprimidas em 5 minutos. Mas esses 5 minutos foram suficientes para chocar e subverter a visão de mundo de todos os principais oficiais da Federação Zaft, deixando-os atordoados, com as pupilas dilatadas e sem palavras por um longo tempo. A única mulher presente era Grace. Do seu ponto de vista, aquela cena bidimensional de queda era um tanto bela, pois era uma cena majestosa, composta de inúmeros detalhes, e a visão deslumbrante era simplesmente inimaginável e intocável. Uma queda bidimensional uma vez não é suficiente, é preciso fazê-la uma segunda vez. Como está? Está tudo bem? Depois que todo o Império Alcanza caiu completamente em 2 dimensões, Zack tomou um gole de sua bebida e disse: Senhor, pode me dizer como isso foi feito? Um dos chefes engoliu em seco, olhou com medo, curvou-se levemente e perguntou respeitosamente, voltando no tempo e restaurando tudo, e casualmente realizar ataques de redução dimensional, arrasando todo o Império Alcanza. Aos seus olhos naquele momento, Zack não era diferente de um verdadeiro deus. Como eu fiz isso é difícil de explicar. Zack respondeu. Mas você pode entender que o tipo de coisa que está acontecendo agora é exatamente como eu costumo respirar, comum e simples. Todos se entreolharam. Zack, parece que desde o começo você se tornou um pouco diferente de antes. Será que você desenvolveu alguma super tecnologia novamente? Grace olhou para Zack com desconfiança, e a intuição da mulher lhe disse que algo incomum devia ter acontecido com ele. Você está certo. Zack se levantou da poltrona reclinável e disse enquanto bebia uma bebida gelada. Eu realmente sou diferente de antes, e essa diferença está além da sua compreensão, para uma situação que você não pode imaginar. O que acabei de mostrar é só um truquezinho trivial, mas acho que você não entendeu realmente o quão grandes são as mudanças que fiz neste nível. Para que você possa vivenciar isso melhor, vou lhe mostrar mais alguns métodos que você pode entender. Assim que a voz de Zack caiu no segundo seguinte, todos desapareceram do vácuo novamente e de repente, chegaram à capital da área de Fênix, a praça central de Baguio. As pessoas na praça olharam para cima inconscientemente e imediatamente gritaram e exclamaram: Meu senhor! É meu senhor! Meu Deus! Eu realmente vi o verdadeiro senhor! Sério? É exatamente igual à estátua na praça. Meu senhor realmente apareceu. Como o salvador do mundo e o primeiro Lorde da Terra, o prestígio de Zack pode ser ouvido na estátua de 100 metros na praça central e nos gritos quase loucos desse povo Fênix. Capítulo 403. Extinguindo o Sol. Os moradores de Fênix estavam extremamente entusiasmados, quase correndo em direção a Zack na velocidade de uma corrida de 100 metros. Enquanto corriam, pegaram seus celulares e, animados, queriam tirar uma foto com Zack. Mas todos descobriram rapidamente que não importava o quanto corressem, a distância entre eles e Zack não mudava. Esta descoberta despertou a exclamação de muitas pessoas. Zack, estamos de volta a Fênix. Os lindos olhos de Grace estavam cheios de surpresa. Se tudo aconteceu no espaço sideral, foi repleto de sentimentos ilusórios, o que a deixou um pouco desconfiada. De volta a Fênix, um lugar com o qual ela está muito familiarizada, Grace entendeu imediatamente o que Zack disse. A enorme mudança é definitivamente mais poderosa do que ela imaginava. É isso mesmo. O que você vê agora é a cena de Fênix. Para não sermos incomodados, adicionei um estado de circulação espacial aos cidadãos que nos viam e corriam. Não importava a velocidade ou a distância que corressem, não conseguiam se aproximar de nós a menos de 10 metros. Zack abriu as mãos. Apavorante. Todos os líderes viram o estado desses cidadãos. Como Zack disse, eles estão claramente correndo em sua direção, mas a linha de visão é sempre a mesma, e não há nenhuma mudança. Como podem ver, eu acordei acidentalmente durante a guerra no Império Alcanza. Não, para ser mais preciso, adquiri uma identidade especial. É essa identidade que me dá muitos poderes que os humanos não conseguem imaginar. Tudo que você acabou de ver foi criado por mim de acordo com várias leis do universo. As leis do universo podem ser um pouco distantes e desconhecidas para você, mas não precisa entender muito. Apenas entenda, eu, que dominei as leis do universo, sou completamente diferente de antes. Assim, estalou. Zack estalou os dedos, o céu originalmente claro escureceu rapidamente e em menos de 3 segundos, mudou diretamente para a noite. Desta vez, não apenas os líderes ficaram chocados, mas também as pessoas em todo o mundo, sob o sol, olharam para cima, horrorizadas e em pânico. De repente tudo ficou escuro, e esse estranho fenômeno os deixou horrorizados. Você talvez não consiga imaginar que agora mesmo eu deixei o sol se pôr. Zack sorriu. Apagou o sol? Impossível. Todos os líderes exclamaram. North imediatamente pegou o celular e ligou para perguntar. Logo seu rosto ficou muito sério, e ele não conseguiu evitar olhar para Zack com uma ponta de horror.
Acabei de ligar para o observatório e o Sol se pôs há mais de 10 segundos e se tornou uma estrela morta. Assim que essas palavras foram ditas, todos os líderes respiraram fundo. Nesse nível, nem mesmo o Império Alcanza consegue fazer isso. Ah, quase esqueci, o Sol está muito longe para você. Zack disse com um aceno de mão que a noite voltou a ser dia, o Sol brilhante surgiu do leste e o mundo inteiro retornou ao seu estado original. O Sol subitamente se apagou e reacendeu. Todo o processo causou pânico entre muitas pessoas que pensaram que alienígenas estavam atacando a Terra novamente. Pessoal, não entrem em pânico, sou eu, acabei de fazer um pequeno experimento. Acabei de apagar o Sol e o liguei novamente. A voz de Zack rapidamente se espalhou pela mente de todos. Zack, meu senhor, é o meu senhor, ele está falando comigo. Como posso ter a voz do meu senhor na minha cabeça? Que tipo de tecnologia nova é essa? Meu Deus, apagar o Sol e depois reacendê-lo? Nossa civilização tecnológica avançou a tal ponto? Enquanto as pessoas do mundo estavam animadas para ouvir a voz de Zack, o grande salvador, elas também ficaram chocadas com seu método aterrorizante de apagar e reacender o Sol. Embora esse tipo de coisa seja extremamente absurdo, as pessoas do mundo acreditam firmemente nisso. Só porque a pessoa que fez esse tipo de coisa foi o Zack. Estrondo. Naquele momento, Zack não percebeu quando uma pistola antiquada apareceu em sua mão e penetrou diretamente na coxa do novo primeiro-ministro alemão Miller. Por quê? Meu senhor, Miller agarrou-se ao sangue que continuava a escorrer, encharcando suas roupas no ferimento, e gritou de dor. Os outros líderes assistiam suando frio do lado. Miller, você está usando o poder de líder para apoiar seu exército em particular, certo? Zack recolheu a mão, a arma em sua mão desapareceu sem deixar vestígios, e disse com os olhos semicerrados. Meu senhor, isso não parece ser um crime hediondo, certo? Muitos líderes estão fazendo isso. Miller olhou para vários líderes que evitaram seu olhar, abaixaram a cabeça e não ousaram responder. Não, levantar o exército não importa, eu não me importo. Mas tratar seu próprio exército como bandidos, queimar, matar e saquear civis, e aplicar vários castigos sangrentos. Usando esse método para exercer sua crueldade e frieza implacáveis, e transformá-los em máquinas de matar. Você violou o tabu que eu estabeleci. Zack disse indiferentemente. Como você é o comandante-chefe no plano de unificação global, eu lhe dei autoridade para comandar a Legião do Homem de Ferro, a mais alta autoridade de confidencialidade que não pode ser invadida por nenhuma inteligência, e a região já está sob seu controle total. Então todas as atrocidades cometidas por exércitos privados são até agora desconhecidas para pessoas de fora. Após a unificação global, Zack assumiu o comando da Legião do Homem de Ferro em todas as regiões, entregando a eles 1000 homens de ferro em cada região. Isso permitiu que realizassem suas próprias pesquisas, organizassem seu próprio pessoal para treinamento e se fortalecessem. E na maior medida deu a esses líderes uma parcela de privacidade, que nem Jarvis tem o direito de ver. É por esta razão que esta tragédia aconteceu. Zack também descobriu isso quando ouviu as vozes do mundo inteiro. E daí? Seu bastardo hipócrita, você se acha poderoso? Eu sou o governante supremo de G e deveria ser o líder da Federação Zaft. O que você, seu jovem bastardo, consegue entender? Miller cerrou os dentes. Seus olhos estavam cheios de entusiasmo. Era um fanatismo de fé. Aparentemente, ele sofreu uma lavagem cerebral. E a pessoa que lhe fez a lavagem cerebral não foi outra pessoa, mas ele mesmo. Ele incutiu em si o conceito de eu sou o rei, e eu deveria ser o rei, todos os dias e com o tempo, a fantasia se tornou realidade. A existência de uma pessoa assim é muito absurda, mas de fato houve muitas pessoas no mundo que costumavam se hipnotizar e finalmente implementar seus objetivos. Bom, muito bom. Zack sorriu, e esse sorriso fez Miller sentir um frio no coração sem motivo. Capítulo 404. Você provocou Deus. Sopro. O que? De repente a coxa de Miller se abriu, e a carne e o sangue misturados aos ossos se espalharam. Ele soltou um uivo agudo de dor. Zack, é inútil você me matar. Eu cultivei pessoas suficientes na região G que pensam como eu. Elas herdarão minha vontade, e mesmo que eu morra, continuarão a me conter até ficarem mais fortes e saquearem o mundo para mim. Este é um pensamento indelével. Eu deveria ser o rei deste mundo. Miller rugiu. Carimbo de ideia? Eu não esperava que os meios do problema dos 3 corpos fossem realmente utilizados na realidade. Depois que Zack vasculhou a memória cerebral de Miller, ele descobriu o motivo da loucura de Miller. Miller busca o cargo de Lorde da Federação Zaft desde que chegou ao poder. Em seu íntimo, Zack é apenas um garoto teimoso. Embora não saiba de onde tirou tantas tecnologias avançadas e poderosas. Um rapaz tão jovem não está qualificado para se tornar o senhor da Federação Zaft e controlar a vida e a morte de todos os seres humanos. Somente ele mesmo deveria ser o rei deste mundo, estando acima de tudo. Então, Miller usou uma das tecnologias compartilhadas por Zack, a implantação de ondas cerebrais, e elaborou um plano que é quase o mesmo do cunho ideológico do problema dos 3 corpos. Todos os seres humanos que foram gravados em suas mentes apoiarão firmemente essa vontade. Por exemplo, depois que Miller deu às suas mentes a instrução de sem desobediência ao comandante-chefe da região G, essas pessoas serão leais a Miller do fundo de suas almas. Seja para deixá-los matar suas esposas e filhos com as próprias mãos, ou para cometer suicídio na mente dessas pessoas. Essa é a sua crença e a coisa mais importante a fazer.
Relativamente falando, a morte é tão trivial que a vida não vale absolutamente nada. Para comprovar essa ideia, Miller os organizou para massacrar civis. Diante de civis desarmados, eles podiam erguer suas facas de açougueiro sem hesitar em mandar suas vidas para o inferno. Miller também parecia estar gostando da sensação de ser rei e comandar tudo. Os pensamentos ilusórios corroíam seus nervos, dando-lhe a certeza de que era um rei. Como resultado, Miller reuniu cada vez mais pessoas para implantes de ondas cerebrais e também realizou mais experimentos. Assassinatos de oponentes políticos, tortura de civis inocentes e ataques terroristas em outras áreas para cometer bombardeios em larga escala. Espere, Miller pretende mudar o mundo que finalmente se acalmou. Antes, Zack estava prestando atenção nas gotas, na tecnologia de compressão e no Homem de Ferro Estelar. Ele só estava preocupado em lutar contra o inimigo estrangeiro do Império Alcanza, e nem percebeu que havia um tumor maligno dentro dele. Felizmente, nesta viagem, ele obteve a identidade de Senhor do Universo e também o poder supremo. A partir de agora, a utopia ideal de inúmeras pessoas chegará à Terra com perfeição. Sopro. O que? Zack gradualmente explodiu as pernas e mãos de Miller, uma a uma, fazendo sua pele infeccionar um pouco e seus globos oculares caírem. Uma cena tão sangrenta que os líderes que já passaram por inúmeras tempestades não conseguem suportar. Cobriram a boca e seus estômagos se reviram. Hahaha, matem-me. Eles me farão rei deles, e eu viverei de acordo com a vontade deles para todo sempre. Na próxima geração, mesmo que dezenas de milhares de anos tenham se passado, essa ideia permanecerá em seus genes e jamais será apagada. Miller é obviamente louco, e nesse sentido, ele ainda é provocador sem nenhum escrúpulo. Zack sorriu, não respondeu e deixou Miller falar bobagens ali. Até o final, Miller não conseguiu mais ser arrogante por causa da dor, e só conseguiu soltar a e outros uivos de dor. 10 minutos depois, Miller havia perdido as forças para gritar, e todo o seu corpo havia se transformado em um pau humano, e a cena era aterrorizante. Quando todos pensavam que Miller estava prestes a ser torturado até a morte por Zack, de repente, o ferimento no corpo de Miller estava cicatrizando rapidamente. Ele se recuperou? Os olhos de todos se arregalaram, e em pouco mais de 10 segundos, Miller deixou de ser um pedaço de madeira e voltou à sua aparência original, ileso. Até Miller ficou atordoado, olhando para seu corpo, que estava prestes a morrer, de repente ficou extremamente saudável, e não sabia o que aconteceu. Vamos lá, você não teve forças para uivar agora, vou te dar mais uma chance para deixar você uivar dessa vez. Zack disse com um sorriso. É claro que você ainda terá que passar pela dor que acabou de sofrer, e eu vou mudar isso um pouco desta vez. Ao ouvir isso, o corpo de Miller não conseguiu evitar o tremor. Talvez você não tenha entendido bem o que eu disse. Eu dominei as leis do universo. Que notícia trágica para você. Zack sorriu calmamente. A primeira lei do universo que dominei é decompor e reorganizar a matéria. Os seres humanos são seres materiais, e todas as funções do corpo são compostas de matéria, o que significa que posso decompor e reorganizar a matéria com um único pensamento. Sim, você ouviu direito. Quem está aqui na sua frente agora não é o chamado Senhor da Terra. Seres humanos, a Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea e até mesmo o universo inteiro. Para mim, sobrevivência e destruição estão apenas na minha mente. Se nada mais, eu deveria ser o Deus retratado aos olhos das pessoas. Você é Deus provocado. Pela primeira vez, o medo apareceu nos olhos de Miller. Quando os outros líderes ouviram isso, eles finalmente caíram em si e entenderam completamente por que Zack foi capaz de realizar aquela série de coisas incríveis. Embora não saibam como Zack se tornou um deus, tudo o que ele fez mostra que diante deles está um deus. O Deus supremo e verdadeiro que controla tudo no universo. O medo no coração de Miller, sem que ele percebesse, havia corroído seus nervos, fazendo-o gaguejar ao falar, e sua atitude não era mais tão arrogante quanto antes. Apenas um renascimento de quase morte fez Miller perceber grande parte da realidade. Não, eu sei o que você vai dizer, não diga. Eu só queria que alguém fosse arrogante o suficiente na minha frente. Sua chegada é perfeita. Zack sorriu e mostrou uma fileira de dentes brancos. Aos olhos de Miller, aquele sorriso era o sorriso do diabo. Além disso, preciso informá-lo que quando restaurei agora mesmo, restaurei todas as pessoas que foram afetadas pelas suas ondas cerebrais implantadas. Não importa se você acredita ou não, você só precisa saber que o que acontecer a seguir provavelmente fará com que todos no mundo se sintam tristes e chorem. A última camada de defesa de Miller desmoronou. Capítulo 405. 3 esposas. Miller foi teletransportado pelo aceno de Zack, e eles não sabiam para onde ele foi. Mas é possível que as pessoas que irritam Zack nunca tenham um final feliz. Pessoal, acredito que depois desse exemplo, vocês devem ter uma noção da habilidade que eu tenho agora, certo? Depois de mandar Miller embora, Zack sorriu e olhou para os outros líderes presentes. Os líderes assentiram rápida e respeitosamente, sem ousar demonstrar qualquer atitude desrespeitosa. A resposta extrema de Zack deixou uma sombra profunda e indelével em seus corações. Zack, como você de repente se tornou tão poderoso? Até mesmo Grace, que sempre não teve escrúpulos diante de Zack, não pôde deixar de sentir uma emoção estranha agora. É só uma coincidência. Mas isso não é importante, o importante é que vou anunciar algumas coisas importantes em seguida. Todos. A última frase de Zack não saiu, mas apareceu na mente de cada ser humano na Terra. A partir deste momento, a dor estará completamente longe de você.
Não importa quão obstinado seja um câncer ou doença, ele deixará de existir. Eu também removi toda a dor de todos, e a expectativa de vida de cada um de vocês será estendida para 300 anos a partir de agora. Sim, você ouviu direito, você pode viver por 300 anos. Assim que Zack disse isso, pessoas do mundo inteiro não conseguiram deixar de ficar animadas. Muitos pacientes que ainda estavam internados em hospitais em todo o mundo de repente ficaram rosados, saudáveis e brilhantes. Eles tiraram o ventilador, levantaram-se da cama do hospital e viram que não sentiam dor e estavam extremamente saudáveis. Seus corpos transbordavam de intensa excitação. E algumas pessoas que não estão em estado terminal, mas sofrem com várias doenças leves, também percebem instantaneamente que suas cinturas, pernas, pescoços e ombros estão mais fortes. De volta à juventude sem dor. O mais feliz é que aqueles que sofrem de várias doenças ocultas indescritíveis e que nasceram ou adquiriram deficiências voltaram ao normal e têm as mesmas habilidades físicas que as pessoas normais. Mais jovem. Estou realmente ficando mais jovem. As rugas no meu rosto e meu cabelo seco, meu Deus, até as cicatrizes da minha infância sumiram. Ótimo, ótimo. Os gritos das mulheres podem ser ouvidos no mundo todo. Zack deu a eles uma expectativa de vida de 300 anos. Naturalmente, para eles, as idades atuais de 20, 30 e 40 anos terão que ser bastante reduzidas, e eles ainda estão no estado mais jovem e saudável. Este presente para as mulheres equivale a dar-lhes uma nova vida. Aqueles idosos que estão prestes a falecer por causa da idade e que esperam a morte o dia todo também exalam a vitalidade da vida e, de repente, são muito mais jovens. O mundo inteiro está animado com o presente de Zack. É claro que à medida que a expectativa de vida aumenta, o crescimento populacional naturalmente começará a aumentar significativamente. Farei a Terra 100 vezes maior, e ela não ficará mais lotada. As palavras de Zack tocaram a emoção de inúmeras pessoas no mundo todo. A Terra se torna 100 vezes maior, o que significa mais terra, mais território e mais imóveis. Naquela época, os preços globais dos imóveis certamente cairão. E até mesmo as pessoas nas camadas mais baixas da sociedade poderão aproveitar a conveniência que Zack lhes traz. Imediatamente depois, Zack anunciou diversas políticas intimamente relacionadas às pessoas da Terra. Por exemplo, aumentar vários recursos. Acelerar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e transformar a unidade de dobra que só pode transmitir objetos em um portal que pode transmitir até mesmo criaturas vivas. Isso também significa que mesmo que a Terra aumente 100 vezes, eles ainda poderão alcançar qualquer canto do mundo em um instante. Todos no mundo estão aplaudindo e gritando vida longa ao Zack. Senhor, por que o Senhor elevou o nível da vida humana? Jarvis perguntou. Considerando o status atual de Zack como Senhor do Universo, o que ele não pode fazer? 300 anos de vida útil, sem mais doenças, todos os tipos de recursos, desenvolvimento tecnológico, portais, etc. Zack pode modificar completamente a estrutura de vida dos seres humanos, para que eles possam evoluir da vida material mais simples para uma vida desnecessária. Respiração sem a obstrução da carne e do sangue, e a vida de alta civilização que não é perturbada pelo corpo. E sem mencionar que a Terra se tornou 100 vezes maior, até 10.000 vezes maior. A melhoria de vida pode trazer maiores benefícios à humanidade. Ainda é muito tempo, deixe-os evoluir aos poucos e aproveite o processo de desenvolvimento. Zack tomou um gole da bebida gelada e disse com um sorriso. Agora ele pode fazer qualquer coisa, mas assim como no jogo que ele joga, se um humano abrir um plugin e terminar o nível em um instante, qual a graça? É melhor dar-lhes algum dinheiro, deixá-los obter um pequeno privilégio VIP e então se desenvolver um pouco mais alegremente. Certo, agora todos vocês voltem. Zack acenou com a mão, e os líderes que haviam sido bombardeados com todos os tipos de notícias chocantes foram mandados embora. A única que restou foi Grace. Zack, agora finalmente acredito que você é realmente um deus. Grace respirou fundo, e ainda havia um olhar de choque em seus olhos que não havia desaparecido completamente. Tudo que Zack disse e fez é incrível. Mesmo que Grace não acreditasse no que Zack disse antes, ela não tinha nenhuma objeção agora. É só uma ninharia. Zack sorriu e disse. Você sabe por que eu quero ficar com você? Os olhos de Grace reviraram-se, como se estivesse pensando em algo, seu lindo rosto não conseguiu evitar ficar vermelho. Mas mesmo tendo adivinhado, Grace ainda fingiu perguntar. Por quê? O último pedido que você fez da última vez foi, deixe-me casar com você. Eu concordo. Grace se sentiu apenas como uma flor desabrochando, então ela perdeu peso e caiu em um abraço ardente. Ela olhou para cima surpresa e encontrou os olhos brilhantes de Zack. De agora em diante, você é minha terceira esposa. Zack sorriu. Capítulo 406. Casamento com a presença de todo o universo. Depois de se tornar o Senhor do Universo, a mente de Zack se expandiu completamente. Tomemos como exemplo um imperador aleatório do passado. Comparado a Zack, a Terra no comando não é nem um pouco cinza, mas há 3.000 beldades no harém de outras, o que é extremamente chique. E como mestre do universo, ele só se casou com 3 esposas, então não seja tão meticuloso. Claro, enquanto Zack estiver disposto, ele pode se livrar completamente da restrição de gênero, mas ele está tão profundamente envenenado pela Terra. Como se pode dizer que um eunuco é um eunuco? Vamos lá.
Nesses 10 anos, deixe-me ser o mais chique e despojada que eu puder. No segundo seguinte, Zack e Grace foram transferidos para a casa de Zack na região de Zanarkand. Ela apenas resistiu simbolicamente, parou, fechou os olhos e lutou com a boca dele. No sétimo dia em que se tornou o Senhor do Universo, Zack realizou um casamento grandioso, inimaginável e sem precedentes. Gael, Helena e Grace fizeram sua grande estreia como esposas de Zack. Por terem sido dotados de habilidades da vida especial concedida por Zack, eles se tornaram sobre-humanos aos olhos das pessoas. Os três vestiram vestidos de noiva, caminharam passo a passo pelo universo e chegaram até Zack. É um casamento como nenhum outro, porque não são apenas as pessoas na Terra assistindo, é o universo inteiro. A latitude mais alta do universo é a 11ª dimensão. Já estamos no topo. Como essa criatura da terceira dimensão nos mata? Acima da Terra, a vários anos-luz de distância, as cordas do universo estão vibrando, e é a vida de alta latitude da 11ª dimensão expressando sua raiva. O universo é composto de inúmeras cordas invisíveis, que podem estar localizadas no topo da dimensão e usar o princípio das cordas para observar tudo no universo. Somente a civilização deles, de nível divino, na 11ª dimensão. No entanto, eles eram controlados por uma vida material inferior, da terceira dimensão, incapazes de se mover e podiam ser massacrados à vontade. Além disso, eles vêm buscando há incontáveis anos. Desde a explosão da singularidade cósmica até o presente, a verdade do universo, que eles buscaram durante toda a vida foi retratada por esta criatura tridimensional de baixo nível. Em nome da verdade do universo, essas grandes civilizações de nível divino da 11ª dimensão escolheram vir assistir ao casamento de Zack. Claro, o mais importante é que se não ousarem vir, a criatura tridimensional inferior ameaça destruir sua existência. Sucumbindo ao poder promíscuo de Zack, eles escolheram fazer um acordo, e não foram apenas eles que se comprometeram, mas também do espaço da 10ª dimensão, do espaço da 9ª dimensão, do espaço da 8ª dimensão, do espaço da 7ª dimensão, e assim por diante, todas as civilizações de alta latitude foram forçadas a comparecer para assistir a esse casamento. Essa vida tridimensional é tão abominável. Ela até nos pede para lhe dar um presente. Eu quero destruí-lo. Economize energia. Se pudermos destruí-lo, faremos isso o mais cedo possível, assim que sua civilização estiver formada. Vamos lá, vamos ativar o dispositivo de redução de dimensionalidade e não o provoquem. Além disso, todos os seres de alta latitude têm que se rebaixar e reduzir suas próprias dimensões e se tornar formas de vida quântica. Ir até Zack pessoalmente e abaixar suas cabeças para lhe dar um presente. Segundo as palavras de Zack, eles não precisam vir, não precisam dar presentes, podem escolher ser durões. Mas em breve serão substituídos por uma nova civilização multidimensional. Eles testemunharam a tirania de Zack, uma habilidade inimaginável que todas as civilizações dimensionais só podem obedecer. Pode-se dizer que este é o maior casamento do universo inteiro. Como resultado, muitas pessoas na Terra viram algumas inexplicáveis criaturas nebulosas, criaturas cristalinas, criaturas cubo-negras, criaturas fluidas brancas, e outras diversas formas de vida quântica aparecerem. Elas respeitosamente entregaram presentes a Zack, disseram algumas palavras felizes aprendidas na Terra e então desapareceram lentamente. Se as pessoas da Terra soubessem que essas criaturas vieram de civilizações de nível divino em latitudes elevadas e que poderiam facilmente destruir a Terra 10.000 vezes com apenas um toque de dedo, elas não apreciariam isso tão facilmente. Não há os chamados sacerdotes nem rituais complicados. Os casamentos sempre precisaram de Deus ou das bênçãos do céu e da terra, mas neste universo, Zack é Deus, do céu e da terra. Por que ele precisa pedir a essas existências ilusórias que o abençoem? Essa é minha promessa a você. Embora não haja bênçãos como o céu e a terra de Deus, as cerimônias que deveriam existir não podem ser evitadas. Estrondo. Assim que Zack estendeu a mão, as 3 estrelas mais brilhantes no horizonte distante foram fotografadas à sua frente. Eles viram que essas 3 estrelas, do tamanho do Sol, foram rapidamente comprimidas e reduzidas de tamanho a uma velocidade visível a olho nu, até finalmente se transformarem em 3 anéis de uma qualidade assustadora. Então Zack os colocou nas mãos de Gael, Helena e Grace. Comprimir estrelas do tamanho do Sol em um anel, sem mencionar o quão rara tal existência é, mas na Terra, esta é a única cópia que não pode ser replicada. Uau! Essa cena causou inveja em inúmeras pessoas ao redor do mundo, especialmente nas meninas, que mal podem esperar para expulsar os 3 e deixar Zack usar o anel que as estrelas mandaram para elas. Enquanto Zack segurava as mãos das 3 meninas, todos no mundo aplaudiram. Os seres de civilizações de altas latitudes também aprenderam a etiqueta da Terra e aplaudiram com relutância. Nesse momento, as 3 meninas sorriram brilhantemente. Após o casamento, a Terra retornou à paz. Civilizações de altas latitudes frequentemente querem visitar o espaço tridimensional, mas ninguém ousa cometer erros, e elas devem diminuir seu próprio nível de vida. Zack levou suas 3 esposas para um tour de uma semana pelo universo, prontos para fazer um bom passeio pelo universo. Entretanto, depois de visitar diversas civilizações de alta latitude, eles descobriram que seu pensamento é simplesmente mecânico, transparente, e que não existe romance ou sentimentalismo.
A princípio eles acharam estranho, mas depois de ver muita coisa, Zack perdeu o interesse e simplesmente trouxe os três de volta para a Terra, onde eles mudaram seus rostos e desfrutaram de uma vida tranquila como civis. Com o passar do tempo, 10 anos se passaram silenciosamente. À noite, depois que as três garotas ao lado de Zack adormeceram, ele abriu os olhos novamente. Zack ouviu o chamado de Emen. A ponte está pronta? Certo. Depois de 10 anos tocando, estou um pouco impaciente. Preciso ir para um lugar novo e vivenciar tudo de novo. Zack sorriu, desapareceu e foi para o fim do universo. Capítulo 407. O mundo familiar. No fim do universo, tudo é escuro como breu e o caos está em toda parte. O tempo é distorcido, o espaço é irregular e aqui, todas as leis do universo parecem ter perdido seu efeito. Aos olhos dos seres civilizados no espaço da 11ª dimensão, na latitude mais alta, está a área mais perigosa de todo o universo. Uma vez que se aproximem, qualquer tecnologia ou qualquer meio será inútil, e até mesmo as maiores armas da lei que desenvolveram se perdem aqui. É por isso que lhe deram o nome de Zona da Morte. E nessa área de pena de morte, um vórtice da altura de apenas uma pessoa, como um buraco negro, está girando lentamente, sugando todo o espaço e tempo caótico, distorcido e irregular ao seu redor. A 0,0005 strings, esse vórtice apareceu de repente. É impossível detectar como nasceu. Civilizações da 11ª dimensão estão sempre investigando as mudanças na área proibida da morte. Assim que houver qualquer mudança ali, elas a corrigirão o mais rápido possível. Se não puderem ser corrigidas, isso provará que o relatório sobre o colapso do universo que obtiveram está chegando. Uma forma de vida apareceu. Vida tridimensional. É esse cara. Ele pode entrar e sair livremente na área da pena de morte? Ele é realmente o mestre do universo? As pessoas da civilização da 11ª dimensão ficaram obviamente assustadas com a aparição repentina de Zack. Ement. Zack caminhou lentamente em direção ao vórtice. Grande senhor do universo. Emen cumprimentou Zack respeitosamente. Essa é a ponte para o universo principal? Zack olhou fixamente para o vórtice negro à sua frente e pôde sentir que atrás dele havia uma passagem que o conectava a algum lugar desconhecido. Sim. Emen assentiu e disse. A ponte só pode ser mantida por 10 minutos. Senhor do universo, você cuidou dos seus assuntos pessoais? Já está feito. Tudo foi arranjado. Cortei a estrada de todas as dimensões para o espaço tridimensional e deixei um exército de criaturas quadridimensionais. Em todo o espaço tridimensional, nenhuma civilização é inimiga da Terra. Zack sorriu. Para evitar que a Terra repetisse os mesmos erros de ser intimidada e destruída por outras civilizações avançadas depois que ele partiu, Zack tomou uma série de medidas. Embora, mesmo que a Terra seja destruída, ele tem a capacidade de retornar e recriá-la. Zack obviamente não está disposto a passar pelo processo de destruição. Então isolou todas as civilizações de alta latitude da passagem para a tridimensionalidade e deixou para trás um exército biológico quadridimensional. Este exército de criaturas quadridimensionais não pertence a ninguém. Estão sob as ordens diretas de Jarvis. Uma vez que a Terra é invadida, sua existência é como um deus para todas as civilizações no espaço tridimensional. 10 anos, só por esses 10 minutos. O tempo está se esgotando, eu vou primeiro. Zack riu baixinho e entrou decisivamente no vórtice negro. Em um instante, Zack apenas sentiu que todo o cenário ao redor de repente se esticou e voou para longe. As leis do universo não estão funcionando aqui? Zack queria usar sua habilidade, mas era inútil naquele momento. Nas brechas do universo não há lei cósmica. Naturalmente, Zack é como uma vida comum. Ele só pode ficar na ponte que avança constantemente à velocidade da luz e deixar a cena à sua frente se transformar em raios de luz distorcidos para passar. Minha memória está desaparecendo. Meu corpo também está quebrando. Logo, mudanças físicas apareceram. A memória está sendo apagada continuamente, como se estivéssemos executando o comando delete do computador. Tudo na cabeça dele está sendo adicionado à lixeira. Zack levantou as mãos, as palmas de ambas as mãos se tornaram partículas e se estilhaçaram, desaparecendo aos poucos. Acontece que viajar por universos paralelos é uma sensação. Zack não pôde deixar de suspirar. Depois de um tempo, todo o corpo de Zack ficou completamente quebrado e desapareceu. Resta apenas um código de dados que só pode ser observado no mundo microscópico. Em um estado de aceleração constante, ela é 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes ou até 10.000 vezes mais rápida que a velocidade da luz, atingindo o universo principal. O universo principal, a Terra. Manila, Filipinas, em um beco de uma certa rua. Acima do céu, um relâmpago brilhou no céu, fazendo com que muitas pessoas levantassem a cabeça curiosamente, mas depois de não verem nada, abaixaram a cabeça e retornaram às suas vidas ocupadas. Entretanto, foi esse raio que trouxe uma existência completamente nova e diferente deste universo. Eu realmente voltei. No beco escuro, uma pessoa saiu lentamente. O homem vestia roupas casuais um pouco bagunçadas e usava óculos de aro redondo. Ainda havia lixo em sua cabeça e ombros. O fedor de lixo permeava seu corpo, assim como o forte cheiro de álcool que não conseguia se dissipar. Ele não é outro senão Zack, que acabou de cruzar de um universo paralelo. É muito familiar. Zack tirou os óculos grossos de aro redondo e os jogou no lixo ao lado.
Olhou para a cena tão familiar à sua frente e disse emocionado. Na rua, a agitação das pessoas, o som dos motores dos carros e o barulho das pessoas. Todas essas cenas faziam Zack se sentir aquecido. Ele respirou fundo, mas logo vomitou por causa do fedor. Eu não bebi antes de atravessar. Por que voltei para essa situação agora? Zack deu um tapinha na cabeça dolorida e, depois de um momento de busca, finalmente se lembrou da impressão que tinha atrás dele. Acontece que depois de beber demais, ele ficou bêbado e inconsciente, mas insistiu em não deixar que seus colegas o mandassem para casa, pegando um táxi sozinho. Como resultado, ele desceu do ônibus perto da comunidade, entrou no beco e foi jogado no lixo. Ele ficou no monte de lixo a noite toda, e o fedor por todo o seu corpo era simplesmente azedo. Anel Ling Ling. Nesse momento, Zack ouviu o toque familiar do seu celular. Ele seguiu a direção do som, suportou o fedor e pegou o celular no lixo. Zack. Assim que foi conectado, houve um rugido histérico do outro lado. Que horas são? O que você está fazendo? Você está atrasado para o trabalho e para o seminário do projeto. Eu já te disse, seu salário e bônus deste mês já acabaram. Oh, sério? Ele se foi. Zack disse levemente. Certo. Estou saindo, tchau. Imediatamente, ele desligou o telefone. Fim. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.